Boa noite a todas e todos que estão acompanhando mais esse encontro, promovido pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Queria ressaltar que para a gente é muito importante poder, né, estabelecer essa plataforma de diálogo com as pessoas, uma vez, né, que o museu está funcionando parcialmente, a exposição está, né, fechada nesse momento da pandemia, então todos os veículos que a gente pode ocupar para comunicar e continuar compartilhando, né, o trabalho que o museu realiza, os seus profissionais, é de fundamental importância. Então, agradecer a todo mundo que nos acompanha, agradecer muito novamente ao Eduardo, né, a live de hoje é com o Eduardo Góes Neves, professor do Museu de Arqueologia e Etnologia, atual vice-diretor, e um dos principais arqueólogos que atuam na região amazônica já há bastante tempo. Então, a gente teve um primeiro encontro, né, que ele apontou a contribuição da presença indígena, né, na constituição da floresta, enfim, pensando, né, a floresta amazônica como uma construção também a partir da presença humana, e hoje ele vai abordar um tema de uma pesquisa que vem sendo realizada no sudoeste amazônico, né, então acho que vão se juntando as informações, a gente vai se aprofundando nessa temática que é tão importante, né, para a gente acompanhar, como história, né, a nossa história antiga e também pensando nos rumos futuros de preservação e de ocupação da região amazônica. Lembrando que durante a live vocês podem já encaminhando as perguntas, que ao final a gente abre, né, um tempo para essa conversa, e lembrar também que é importante que vocês, de alguma maneira, se manifestem durante a live, ou curtindo, comentando, enfim, isso fica como um registro importante, né, de um retorno desse trabalho, e a gente vai divulgar um curso que vai ser realizado em breve, organizado pelo Museu Amazônico, que fica em Manaus, né, no Amazonas, mas tem a participação de vários profissionais, né, que atuam na região, esses profissionais ligados a várias universidades. Então fica o convite, é um curso totalmente online, gratuito, são 15 módulos, e a gente vai deixar também disponível a divulgação do curso, que está aparecendo agora, também ali nos comentários, tá? E ao final também a gente faz um reforço dessa divulgação, tá bom? Quero agradecer também ao Cleberson, nosso colega do MAI, que viabiliza a realização das lives, né, de todas elas. Então, muito obrigada, Cleberson. Imagina. E passo a palavra para o Eduardo, agradecendo novamente essa disponibilidade de compartilhar essas informações tão importantes sobre a região amazônica. Obrigada. Boa noite, muito obrigado, Carla e Cleberson, também pelo convite para fazer mais essa apresentação. Gostei muito de ter feito essa apresentação, uma apresentação, né, a minha primeira apresentação nesse formato, algumas semanas atrás, foi uma experiência muito interessante, e eu decidi, para essa apresentação de agora, quer dizer, como a Carla própria disse, se essa primeira conversa que a gente fez algumas semanas, ela tinha um caráter mais genérico, assim, tentando conceitual, falar um pouco dessa ideia da contribuição das populações indígenas e tradicionais para a construção das paisagens da Amazônia e de outras partes do Brasil também, eu queria agora trabalhar com alguns exemplos mais específicos que têm a ver com as pesquisas que eu tenho realizado agora, em parceria com vários colegas, que eu vou citando ao longo dessa apresentação, em algumas regiões do sudoeste da Amazônia, especificamente nos estados de Rondônia e Acre, aqui no Brasil, e também no departamento de Beni, na Bolívia, que faz divisa com o estado de Rondônia, aqui no Brasil. Antes de começar a minha fala, eu queria chamar a atenção também, eu não consegui carregar isso, mas eu posso ir atrás até o final dessa live, a nossa colega Bruna Rocha, que é professora da Universidade Federal do Oeste do Pará, escreveu um texto maravilhoso, em coautoria, que saiu no jornal Eu País, eu acho que foi essa semana, ou no final da semana passada, onde ela fala como a questão do Covid, a pandemia,
tem matado inúmeros anciãos pela Amazônia, que são conhecedores desse, né, que são sabedores e detentores desse conhecimento tradicional, como referi aqui. E eu queria chamar a atenção de você, se alguém tiver mais interesse em ler sobre isso, para esse artigo da Bruna, que é um artigo muito triste, mas também é um artigo maravilhoso que chama a atenção para essa situação muito alarmante que a gente está atravessando agora no Brasil e lá na Amazônia em particular. Eu falo de São Paulo, mas tenho vínculos muito fortes com a região amazônica. E o objetivo, vamos passar para a apresentação em si, eu queria falar duas coisas. Primeiro, se existe uma mensagem que eu acho que a gente tem que tirar dessa apresentação, espero que ela fique clara ao longo dessa conversa, é que no Brasil, não só, vou falar da Amazônia, mas acho que isso vale para o Brasil também, o passado está muito presente nas nossas vidas. E a gente precisa pensar também no passado para lidar com o presente. Eu não quero dizer aqui que a gente tem que viver como a gente vivia no passado, mas eu quero dizer aqui que nós ocupamos espaços hoje aqui no Brasil que foram constituídos ao longo de milênios, desde antes da colonização europeia, mas depois da colonização, após a independência, em muitos casos por populações que não deixaram registros escritos sobre as suas histórias, sobre seus modos de vida. E a arqueologia é maravilhosa por quê? Porque ela dá voz a populações que foram silenciadas ao longo do tempo, e nos permite entender como esses espaços foram se constituindo e como eles influenciam e interferem bastante nas nossas vidas. Eu espero demonstrar isso a partir dessa conversa de hoje. E antes de passar para a apresentação mesmo, eu queria dizer que essa fala aqui, ela já teve algumas encarnações, eu a modifiquei um pouco para a conversa de hoje, tem mais imagens, tirei um pouco os textos para não ficar muito maçante, mas eu já apresentei já fiz essa apresentação em alguns lugares que eu queria destacar aqui na UNB, a convite do professor Luiz Caion, na URGS, a convite da professora Silvia Copé, na Federal de Rio Grande do Sul, na Unicamp, a convite da professora Joana Cabral de Oliveira, e na Universidade Federal de Santa Catarina, a convite do professor Lucas Bueno. Então, as conversas que a gente teve, as discussões ao longo dessas apresentações me ajudaram a trazer essa formatação para hoje. Acho que eu posso passar para a apresentação, então? Tudo bem? Eu vou esperar que isso aconteça sem nenhum contratempo. Vou passar para a tela aqui. Tá tudo bem? Estão me vendo? Estão vendo a tela? Sim. Tá bom. Então, o título dessa apresentação é História Social das Florestas no Sudoeste da Amazônia. E por que história social? A ideia é dizer aqui que essas florestas, como eu falei um pouco já na minha última conversa, na última live, né? Essas florestas que constituem os biomas do Brasil, elas têm uma história que é natural, que é importantíssima, mas elas também têm uma história social que tem a ver com esse manejo indígena de populações tradicionais e que nós devemos conhecer para tentar incorporar esse conhecimento nas políticas públicas que tem a ver com a conservação da natureza. Eu começo essa apresentação com uma imagem que não é do Brasil, na verdade, que é da Amazônia Equatoriana. Se vocês olharem para essa imagem, a gente vai ver o quê? O Cleberson me avisou que o mouse não funciona, né? Na última vez eu usei o mouse bastante na tela, mas vocês não conseguem ver, então eu vou tentar explicar isso sem o uso do mouse. Mas essa imagem, a gente está vendo o quê? Ela tem ela apresenta uma área de floresta, a gente tem mais para cima da imagem, a gente tem áreas de floresta, mas a gente vê também algumas áreas desmatadas, que estão em verde claro, ou em marrom claro, em bege, né? Que são áreas de pastagens, e do lado esquerdo inferior a gente vê nós vemos uma estrada linear e vemos algumas casas também, na parte esquerda inferior dessa imagem. Lá embaixo, no canto inferior esquerdo, tem uma barra branca onde a gente tem uma escala, que diz para nós que essa imagem tem mais ou menos o quê? Ela está cobrindo uma área que tem mais ou menos 1,5 km, eu diria, vai por 1,5 km. É uma área relativamente pequena. E essa imagem ela foi feita no Equador, na região do Rio Pano, por um tipo de tecnologia. Até saiu um artigo muito bacana nessa semana, na revista Nature, sobre um grande sítio maia que foi mapeado por essa tecnologia lá no México, em Campeche. E essa tecnologia chamada LiDAR, em inglês, ou LIDAR em português, ela permite que a gente consiga ver a topografia que está escondida abaixo da floresta. E essa região, porque é uma região que tem muito petróleo na Amazônia Equatoriana, o governo, o Instituto de Patrimônio Histórico do Equador, comissionou um sobrevoo de LiDAR dessa região. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide a mesma imagem detectada a partir desse tipo de tecnologia. Então, o que a gente está vendo aqui, só antes de passar adiante, é o quê? São algumas fazendolas, uma área de pasto, né? É uma imagem típica de uma área de fronteira, de expansão de fronteira agrícola na Amazônia. Essa imagem poderia ter sido feita no Acre, em Rondônia, no Mato Grosso e no Pará, mas nesse caso aqui ela vem da Amazônia Equatoriana.
Bom, o que essa imagem revela para nós, o levantamento de LiDAR? Vocês vão ver que a gente tem basicamente, é a mesma área, a gente consegue ver a escala embaixo à esquerda, mas a gente consegue ver também essas estradas lineares que estão na parte esquerda da imagem, mas a gente vai ver o quê? Que ela está lotada de algumas feições que são retangulares, que estão presentes por toda a imagem. Vocês conseguem ver. Elas formam, às vezes, um padrão em forma de L, às vezes elas estão formando quadrados ao redor de praças centrais. Eu não sei se isso está claro para todo mundo, mas toda essa imagem está coalhada desse tipo de feição geométrica retangular. Às vezes elas estão isoladas, às vezes elas estão agrupadas. O que são essas feições? São aterros artificiais. O que elas mostram? Que essa região, vou voltar à imagem anterior, que hoje em dia parece ser uma floresta, uma área coberta de floresta, uma transição, uma área de transição, né, de colonização recente, de fato ela está lotada de evidências arqueológicas que mostram que ela foi densamente ocupada no passado. Nós sabemos que esses sítios arqueológicos eles surgem nessa região mais ou menos no século VII a.C., na região do Rio Upano, no Equador. E esses grupos que viveram ali construíram esses aterros, e assim, a gente tem trabalhos importantes que já foram feitos ali, mas tem muito mais coisa para ser feita ainda. Eu só chamo a atenção para o fato de que essa é uma área pequena, uma vez mais, é uma área de mais ou menos 1,5 km por 1,5 km. Essa imagem, para mim, ela é muito forte, por quê? Porque ela mostra que, em várias regiões da Amazônia, locais que parecem hoje em dia desabitados, ou que nunca foram habitados, que não tem nenhuma evidência mais explícita de ocupação humana, são, de fato, locais que foram densamente ocupados no passado. E é de se esperar que essas formas de ocupação humana no passado interferiram na composição das florestas que a gente vê hoje em dia na região. Então, essa imagem, ela sintetiza um pouco, eu vou querer falar um pouco sobre Rondônia e sobre o Acre. Então, eu posso dizer aqui que existe um consenso emergente entre arqueólogos de que os biomas amazônicos eles foram profundamente modificados pelas populações indígenas do passado e que ainda o são pelas populações tradicionais do presente. Tem a ver com a conversa que a gente fez a última vez. Agora, o que é interessante se a gente pensar no caso da arqueologia? Esse padrão, ele fica claro para nós, a gente tem várias evidências arqueológicas desse tipo de manejo a partir de 500 anos de Cristo. Né? BC quer dizer antes da Era Comum. Mas dá para saber quando é que ele se iniciou? E por que eu faço essa pergunta? Porque a gente sabe que tem gente vivendo na Amazônia há pelo menos 11 mil anos, e provavelmente antes disso, né? Mas há pelo menos 11 mil anos já tem gente vivendo na Amazônia. Será que esse processo que fica visível a partir de mais ou menos 2.500 anos atrás, ele se iniciou antes disso? Essa pergunta não está... A gente está tentando responder essa pergunta agora, então temos alguns dados que nos permitem respondê-la. E por que a gente não consegue respondê-la direito até pouco tempo atrás? Porque essa época que a gente chama de Holoceno Médio, que é uma época que, né, transcorrida entre mais ou menos 8.200 anos e 4.200 anos atrás, é um período ainda muito mal conhecido pela arqueologia amazônica. Isso pode ser que tenha a ver com mudança climática, não está claro ainda, mas a gente tem pouca informação disponível sobre esse período. Existem, no entanto, dois lugares da Amazônia onde a gente tem sequências arqueológicas, histórias arqueológicas, que atravessam quase todo o Holoceno, pelo menos dois. Um deles é o estuário, e eu estou falando estuário aqui, nesse mapa, uma definição bastante generosa do estuário, que vai desde mais ou menos a cidade de Santarém, né, o Baixo Amazonas seria, até a Foz do Amazonas, Ilha do Marajó, Amapá, e a região de Santarém mesmo, né? Se a gente pegar essa área, a gente tem um registro ao longo dessa região que atravessa mais ou menos esses 11 mil anos, tem algumas lacunas, mas tem um registro contínuo. E a outra região é a região do Alto Madeira, sobre a qual eu vou falar hoje, que é uma região que engloba o estado no Brasil, né? Vou falar basicamente sobre a arqueologia do estado de Rondônia, mas vou falar um pouco também sobre a arqueologia do Acre. Embora o Acre não seja, existe um rio do Acre, que é o rio Abunã, que faz a fronteira do Acre com a Bolívia, que de fato ele drena a bacia do Alto Madeira. A maior parte dos rios do Acre, na verdade, drenam para duas outras grandes bacias amazônicas, a bacia do Purus e a do Juruá. Vou falar um pouco sobre isso depois também. Mas na região do Alto Madeira, nós sabemos que existe uma sequência de ocupação humana que é bastante longa e que vem desde mais ou menos uns 11 mil anos atrás. E por que isso é interessante, então? Porque trabalhando no Alto Madeira, a gente consegue entender se esses processos de criação de paisagens e de modificação da natureza, que são visíveis há pelo menos 2.500 anos atrás por toda a Amazônia, começaram antes ali naquela região. Bom, o que é o Rio Madeira, né? Esse mapa aqui mostra para nós
um pouco, a gente tem, eu não tenho mouse aqui, mas eu vou usar, né, vou tentar explicar um pouco essa imagem. A gente tem em azul o Oceano Pacífico, em branco a Cordilheira dos Andes, a gente vê ali o Peru e a Bolívia marcados nesse mapa. A gente tem o mapa da Bolívia, vemos o Brasil ao norte e partes do Peru também. O Rio Madeira é um rio que nasce nos Andes, a mais ou menos a 5.000 metros de altitude, os seus formadores. Ele tem grandes rios que o formam, né? O rio Mamoré é um deles, o rio Beni é outro, e o rio Madre de Dios é outro desses rios. Esses rios se juntam perto da fronteira do Brasil com a Bolívia e formam esse grande rio que é o Rio Madeira. O Rio Madeira é o maior afluente do Rio Amazonas. Ele tem uma carga sedimentar que é muito grande. A gente vê, o nome dele é Rio Madeira, isso na verdade essa foto foi feita na Cachoeira do Ribeirão, onde se propõe a construção de uma usina hidrelétrica agora, mas ele tem uma carga sedimentar muito grande, porque ele nasce nos Andes e traz, né, sedimentos, essa diferença de altitude de milhares, né, de metros de altitude, traz sedimento, traz muito lodo e carrega muita madeira também. Isso é uma imagem do Rio Madeira lá em Cachoeira do Ribeirão, em Rondônia, divisa com a Bolívia. E essa imagem eu escolhi hoje, que é uma imagem engraçada que eu tirei, uma foto que eu tirei em Guajará-Mirim, que é uma piscina, né? Um golfinho na beira do Rio Mamoré, que é um dos formadores do Rio Madeira, lá perto de Guajará-Mirim, em Rondônia. Eu vou falar um pouco sobre Guajará-Mirim daqui a pouco também, mas a gente vê que é um rio barrento, é um rio caudaloso, que tem uma correnteza muito forte. Em 2014 houve uma cheia muito grande que alagou, esse lugar onde foi feita essa foto aqui foi alagado por essa cheia de 2014. Bom, então sim, o Rio Madeira é um rio o maior frente do Rio Amazonas e é um rio que tem essa carga de nutrientes, essa carga sedimentar muito forte. Uma outra coisa interessante da região do Alto Madeira é a questão da diversidade linguística indígena. Esse mapa mostra para vocês, cada cor que a gente está vendo nesse mapa aqui representa uma família linguística distinta da Amazônia. E o que é uma família linguística? É um conjunto de línguas, nesse caso línguas indígenas, que tem uma relação histórica comum. O que chama atenção nesse mapa? Ele é um mapa muito colorido. Tem muita família linguística. A diversidade linguística da Amazônia, ela é imensa. Ela está entre as maiores do planeta. Isso é uma coisa muito interessante, porque normalmente quando a gente tem diversidade linguística, a gente lida com contextos de línguas que estão isoladas geograficamente. Por exemplo, regiões de grande diversidade linguística são o Cáucaso e a Melanésia, ali onde está a Nova Guiné. São regiões muito montanhosas, então populações ficam isoladas ao longo do tempo e essas línguas vão se separando, né, ao longo das centenas de anos ou dos milhares de anos, na verdade. Mas aqui na Amazônia, a gente não tem nenhuma grande barreira física, não tem nenhuma grande cordilheira, nenhum grande deserto isolando essas populações. Então a gente tem um quadro interessante, que é esse quadro de diversidade linguística, diversidade cultural, que foi se constituindo ao longo dos últimos 10 mil anos, e é uma coisa que a gente está tentando entender. Mas o que tem a ver o Alto Madeira com isso? Só antes de passar adiante. Então a gente tem na Amazônia um patrimônio, são 300 línguas diferentes indígenas, e elas estão agrupadas em 50 unidades genealógicas. Aqui tem a referência no canto superior esquerdo do artigo do eu tirei essa informação. São famílias ou línguas isoladas. Isso é um patrimônio cultural riquíssimo das populações indígenas na Amazônia, que está super ameaçado. Lá em Rondônia, a gente sabe que existem populações indígenas que... existem línguas indígenas hoje que são faladas por 1, 2, 3, pouquíssimos falantes. Tem um grupo maravilhoso de linguistas do Museu Guild, a professora Vilaciga Lúcio, Rai van der Voort, Danny Moore, que é o grande mestre, né, desse grupo de linguistas, que tem feito um trabalho maravilhoso de registro, né, dessas línguas que estão desaparecendo. E a perda de uma língua, na verdade, é uma forma de olhar para o mundo, um conhecimento que se perde para sempre também. No Alto Madeira, se a gente continuar a falar sobre línguas, a gente vai ver, esse é o mesmo mapa de línguas, mas mais como foco no sudoeste da Amazônia. A gente percebe o quê? Que a diversidade linguística, se ela é grande na Amazônia, ela é ainda maior na região do Alto Madeira. Vocês estão vendo esse monte de cor diferente aqui. Nós temos, no sudoeste da Amazônia, não só no Alto Madeira, na verdade, mais de 50 línguas faladas, indígenas, 8 famílias linguísticas e 11 línguas isoladas. E por que tanta língua diferente assim? É uma questão que a gente está tentando entender em parceria entre a arqueologia e a linguística histórica. Mas o que é importante de guardar dessa informação? Que a região do Alto Madeira é uma região, e o sudoeste da Amazônia, é uma região de grande diversidade cultural, que pode ser inferida a partir do grande número de línguas indígenas diferentes faladas nesse pedaço da Amazônia. Se a gente olhar para a arqueologia dessa região, a gente vai ver que a gente tem um quadro parecido também. A arqueologia do sudoeste da Amazônia ela é muito diversificada. Eu vou usar um termo aqui,
Vou falar em culturas arqueológicas, né? O que são culturas arqueológicas? Só para facilitar a nossa conversa. São manifestações arqueológicas que são diferentes em termos do quê? Da produção material, cerâmicas diferentes, formas de arquitetura e formas de manejar a paisagem. Só na Amazônia boliviana, na região do Beni, se vocês olharem para o mapa da esquerda, para os dois mapas, a gente tem, né, no cantinho desses mapas a localização dentro da Amazônia, onde essas regiões estão inseridas. A gente percebe, nossos colegas Heiko Prumers e Carla Heimes, que trabalham ali, Humberto Lombardo, né? A gente está trabalhando juntos agora, mas a gente tem pelo menos 7 áreas culturais arqueológicas diferentes só na região de Llanos e Morros, na Bolívia. E o que a gente vê nessa região, por exemplo, em Llanos e Morros? Nós vemos coisas espetaculares, como, por exemplo, a construção de estruturas artificiais. Esse mapa que vocês estão vendo aqui é um plano de um sítio arqueológico. Se a gente olhar para a escala dele aqui embaixo do mapa, é uma escala de 200 metros. Então dá para vocês terem uma ideia. Toda essa coisa meio hexagonal que a gente vê no topo desse mapa é uma estrutura de terra, uma pirâmide de terra, a gente pode chamar, um grande montículo de terra. No topo dele a gente tem uma praça central, nós temos um cemitério nesse local, mas associado a essas construções a gente vê o quê? A gente vê poços circulares, áreas de terraplanagem, canais para criação de peixes. A Gabriela Carneiro, professora da UFOPA, trabalha nessa região também, ela mostrou que esses poços eram cavados para a criação de peixes como os mussuns, por exemplo, que são espécies de enguias amazônicas que podem sobreviver nas épocas da seca também. Existem dezenas desses sítios nessa região. Esse, por exemplo, é um deles, é um montículo pequeno, La Punta, que a gente está escavando agora. Vocês estão vendo que tem uma colina nessa imagem, que tem uma casa no topo dessa colina. Essa colina toda, tudo que vocês estão vendo nessa imagem, não só a colina, mas o terreno na frente da colina, é um aterro artificial que foi construído pelos indígenas que ocuparam essa região no final do primeiro milênio da era cristã, da era comum. Um outro exemplo da mesma, tá vendo? Dá para ver até uma escavaçãozinha arqueológica ali na frente, e essa foto mostra aqui, essa casa que a gente está vendo, né, no fundo, ali atrás, que é a sede dessa fazenda, né, ela está em cima de um aterro, e a gente consegue ver os fragmentos de cerâmica no aterro, a gente consegue ver na base dessa foto, a gente tem, né, uma camada mais escura acima com muita cerâmica, e lá embaixo a gente vê um monte de camada colorida, listadinha, né, bege, marrom claro, cinza, preto, são pisos de ocupação, provavelmente locais de antigas casas que estão ligadas à ocupação e à construção dessas estruturas. Se a gente continua na Bolívia também, saindo dessa região da Bolívia, indo mais um pouco para o noroeste dessa região, a gente vai ver uma coisa que é muito interessante também. A gente não vê esses aterros monumentais construtivos, mas nós vamos ver o quê? Essas coisas todas que vocês estão vendo nessas imagens da esquerda, por exemplo, que são essas linhas mais claras, né, amarelas claras, assim que a gente está vendo, né, essa foto foi feita a partir de um avião, são estruturas artificiais também, são aterros, são áreas de cultivo, provavelmente, né, para cultivar, que foram construídas no passado pelos povos que viveram ali também, já a partir de mais ou menos 4.600 anos atrás. Na imagem da direita, preto e branco, a gente vê a mesma coisa também, um monte de faixinha branca. Essas faixinhas brancas são todas estruturas artificiais. Essa região da Bolívia é uma região de transição entre uma savana aberta, que fica alagada perto do ano, e uma área coberta por floresta também, mas ela é drenada pelo rio Mamoré e pelo rio Beni, que são dois formadores do rio Madeira. Então, é uma região que tem evidências muito fortes de presença humana, que a gente sabe hoje que chegam até mais ou menos 11 mil anos atrás. Nós temos também, ainda na Bolívia, um sítio, como o próprio nome já disse, chamado Las Piedras, que é um sítio que está mais ou menos uns 100 quilômetros da fronteira com o Brasil. É uma estrutura de pedras, é mais de uma estrutura, na verdade, onde a gente encontra cerâmica inca. Esse rio está localizado junto da confluência dos rios Madre de Dios e do rio Beni. E o rio Madre de Dios é um rio que vem do Peru, não muito longe. Tem sua área de nascente na região próxima onde estava o Império Inca. Então a gente não sabe, é uma coisa que se debate ou não, se a gente tem uma presença inca nessa região. Mas de qualquer modo nós temos estruturas de pedra, tanto do lado boliviano como do lado brasileiro também. A Serra da Muralha, em Rondônia, é um exemplo de uma estrutura de pedra que está localizada no alto de uma grande, né, de um grande bloco de granito ali perto do Rio Madeira. Se a gente olhar para cerâmicas também, da região de Rondônia, só da Bolívia ainda, a gente vê também cerâmicas diferentes, muito decoradas, elaboradas, né, quer dizer, indicando, de novo, uma vez mais, uma grande diversidade cultural no passado, que é compatível com a diversidade linguística que a gente vê até hoje na região também.
Eu falei rapidamente, não vou falar muito sobre isso hoje, falei na última apresentação. Essa região também, se a gente olhar para esse mapa do mundo, se a gente olhar para a América do Sul nesse mapa, nós vamos ver que a gente tem 3 retângulos na América do Sul. Tem um retângulo que está no norte do continente, tem um quadradinho, na verdade, que está na fronteira da Bolívia com o Peru, e nós temos um retângulo meio diagonal, que está ali também. Esse retângulo diagonal corresponde também à região do Alto Madeira, e nós sabemos que essa região é um centro importante de domesticação de plantas no planeta. A gente tem poucos centros independentes de domesticação de plantas, né, a gente vê alguns deles nesse mapa aqui, e um desses centros, um independente, está nessa região do Alto Rio Madeira também. Então a gente tem a ocupação antiga, que atravessa todo o Holoceno, pelo menos 10 mil anos de ocupação, a gente tem diversidade cultural indígena no presente, a gente tem diversidade arqueológica no passado, e a gente tem também a evidência de que essa região é um centro importante de domesticação de plantas. Bom, nós temos trabalhado em Rondônia, então para tentar entender essas questões um pouco, a gente tem trabalhado em 2 regiões em Rondônia, que nesse mapa estão marcadas com o número 1 e com o número 2. Vou falar um pouco sobre elas hoje. Já falei um pouco na semana passada, vou falar um pouquinho mais sobre isso na apresentação passada, desculpe, vou falar mais sobre isso hoje de novo. Mas antes de falar sobre isso, é importante falar um pouco sobre a história recente de Rondônia, que é um estado onde eu tenho trabalhado já nos últimos anos. Bom, Rondônia o estado de Rondônia deve seu nome ao trabalho do Marechal Rondon, que nessa foto aqui, ele tá ao lado, quem olha para a foto, ao lado direito dessa placa. Está escrito Rio Roosevelt nessa placa. Do lado esquerdo da placa, nós temos o Theodore Roosevelt, que foi um presidente importante dos Estados Unidos, né? E o Theodore Roosevelt é uma história longa, eu não vou poder. Tem um livro maravilhoso chamado Rio da Dúvida, se alguém quiser conhecer melhor essa história. Tem o próprio livro do Roosevelt também sobre isso. Mas ele era um aventureiro, caçador, tinha caçado animais na África. Ele, depois de ser presidente dos Estados Unidos, ele inventou uma aventura para ele e resolveu fazer uma viagem pelo Rio da Dúvida, que era um rio cujo nome ninguém sabia qual era o percurso dele, o nome dele era Rio da Dúvida, e ele foi, quem o acompanhou nessa viagem foi o Marechal Rondon. E essa história é interessante por quê? Porque quando ele viu o Marechal Rondon pela primeira vez, se vocês olharem para essa foto, o Marechal Rondon era indígena, a avó dele era Bororo, indígena Bororo do Mato Grosso. E como muitos brasileiros de origem indígena, ou de origem afro-brasileira, ou europeia também, ele era mestiço, ele era um cara pequeno, ele era baixo, o Roosevelt era muito maior que ele. E quando o Roosevelt viu o Rondon, quando eles se encontraram para fazer essa viagem, ele pensou, esses caras nunca vão conseguir me acompanhar nessa viagem. O que aconteceu no final? Na verdade, o Roosevelt quase morre, ele deveu a vida dele ao Marechal Rondon e aos homens daqui que compunham a sua tropa do exército, né? Nessa época, o exército brasileiro tinha uma relação muito interessante, né, de proteção das populações indígenas. E, na verdade, o Rondon foi responsável por o quê? Se a gente olhar para esse mapa, né, um mapa esquemático de Rondônia, mas ele mostra para nós aqui em preto de construir uma linha de telégrafo que ligava Rondônia, o que era Rondônia naquela época, Rondônia não existia com esse nome ainda, né, mas essa parte da Amazônia ao resto do Brasil, a Cuiabá e ao resto do Brasil. E por que isso? Porque tinha muita seringueira e muita borracha nessa região. Essa era uma região estratégica importante para o Estado brasileiro e coube ao Rondon a tarefa hercúlea e épica de construir essa linha telegráfica que serviu de base, na verdade, para as estradas, para a BR-364, que são as estradas que atravessam até hoje essa região. Vou falar mais sobre a borracha em Rondônia daqui a pouco. Essa região também ela foi visitada, né? Ela por antropólogos ilustres, como Claude Lévi-Strauss, na sua viagem que deu origem ao livro Tristes Trópicos, mas é uma região que até hoje, que tem populações que passou por um processo muito violento de contato nos anos 70 pela abertura da BR-364 e a chegada de colonos vindos de diferentes partes do Brasil, do Espírito Santo, do sul do Brasil. Foi um processo muito violento para os colonos, mas também para os indígenas, e é uma população que tem uma região que tem até hoje indígenas em isolamento. Eu recomendo para vocês esse filme também triste, mas maravilhoso, o Columbiara, do Vincent Carelli, que conta uma dessas histórias de um massacre que ocorreu com uma dessas populações em isolamento no sul de Rondônia, nos anos 80. Se a gente olhar para esse mapa aqui, a gente vai ver o quê? Eu já mostrei esse mapa, eu acho, na outra apresentação. Tudo que a gente vê em vermelho nesse mapa é desmatamento. E tudo que a gente vê em verde é terra indígena. Em escuro, terra indígena, em verde claro, unidade de conservação. Nós vamos ver que em Rondônia, que está no cantinho à esquerda desse mapa aqui,
o que sobrou basicamente de floresta hoje é terra indígena ou unidade de conservação. E esse processo de desmatamento, que é uma história complicada, não vou poder falar muito sobre ela aqui hoje, ele é relativamente recente, ele é uma história que começou a se constituir dos anos 70 para cá. A gente consegue ver nesse mapa um pouco melhor aqui, esse é o estado de Rondônia, tudo que a gente vê em marrom é desmatado, e o que a gente tem verde e amarelo são unidades de conservação ou terras indígenas. Bom, por conta disso, então, quer dizer, querendo entender essa história de ocupação longa dessa região, a gente tem desde 2009, inicialmente no nosso grupo da USP, depois em parceria com os nossos colegas da Universidade Federal de Rondônia, onde existe um curso de graduação e que tem formado alunos. Hoje em dia nós temos alunos de doutorado aqui na USP, que são egressos, Rodair Vassoler, né, que é um egresso do curso de graduação da UNIR, e graças a esse trabalho dos nossos colegas da UNIR, a gente tem feito um trabalho de mapeamento de sítios nessa região. Eles têm feito também, né, a gente trabalha juntos às vezes trabalhamos separadamente. Cada pontinho que vocês estão vendo nesse mapa aí, em vermelho ou em verde, representa um sítio arqueológico. E um dos sítios, já falei um pouco sobre ele na semana passada, mas vou falar mais sobre ele hoje, que a gente tem escavado, era para a gente estar no campo, inclusive, hoje, se não fosse pela pandemia, esse sítio chamado Teotônio, que aparece do lado esquerdo desse mapa. Ele fica localizado às margens do Rio Madeira, a gente vê que o Rio Madeira é um rio majestoso, né? Junto à cachoeira do Teotônio, que é a cachoeira que tinha esse nome, e essa região, essas cachoeiras, esse trecho todo do Rio Madeira, é um trecho muito encachoeirado ou por corredeiras. Algumas dessas corredeiras ou cachoeiras são difíceis de ser ultrapassadas. A navegação é praticamente impossível ou muito perigosa. Morreu muita gente tentando atravessar essas corredeiras. Mas elas têm, isso aqui é um exemplo, uma foto feita da cachoeira do Teotônio em 2011. No alto desse barranco, no fundo dessa foto, está o sítio arqueológico, conhecido como Teotônio, sobre o qual eu vou falar um pouco agora. O que aconteceu, no entanto, se essas cachoeiras elas eram muito ruins para navegação, elas eram maravilhosas para pesca. E havia ali no Teotônio uma vila muito antiga e um festival de pesca, desculpe que essa legenda está em inglês aqui, mas vou explicar isso para vocês, que atraía gente de toda a parte, de Porto Velho, mas de outras partes do Brasil e da Amazônia, de outros lugares do mundo também, porque a produtividade pesqueira da Cachoeira do Teotônio era uma coisa lendária. No fundo dessa foto, vocês podem ver umas armações de madeira, que tem uma forma meio de triângulo, lá em cima, já perto da mata, em cima da pedra, na parte superior direita. Eram armadilhas de pesca que eram colocadas pelos ribeirinhos, moradores da Vila do Teotônio, para pescar ali. Se alguém der um Google, Festival de Pesca no Teotônio, vocês vão ver imagens maravilhosas. O que aconteceu, no entanto? Essa cachoeira foi afogada pela construção da hidrelétrica de Santo Antônio, ela não existe mais. Essa foto que vocês estão vendo é do Lago de Santo Antônio. Esse lago está localizado, embaixo desse lago está o local onde estava a cachoeira anteriormente. Essas cachoeiras dessa região do Rio Madeira foram todas afogadas pela construção dessa represa de Santo Antônio, e uma consequência disso é que a vila que havia ali, na beira do rio, ela teve que ser abandonada, porque ela foi alagada, ela foi relocada para um local mais próximo, mas esse local ficou esquecido, ficou abandonado. E a floresta começou a crescer de novo sobre esse ponto. Esse sítio, na verdade, Teotônio, não foi descoberto por nós. Alguns colegas trabalharam nele antes da gente, e um colega chamado Eurico Meda, que faleceu há 2 anos atrás, um arqueólogo gaúcho, fez um trabalho muito importante ali. Na verdade, ele é um dos sítios mais conhecidos dessa região. E por que ele a gente acha que ele é tão importante, esse sítio? Pelo fato de ele estar localizado justamente próximo ao local, com tanta piscosidade assim. A gente acredita que a presença de locais favoráveis para a pesca ao longo de todo o ano atraiu populações indígenas ao longo de milênios. E, de fato, a gente tem evidências de ocupação humana que remontam a 9 mil anos atrás ali. Vou falar sobre elas daqui a pouquinho. No entanto, o próprio fato de a gente ter um festival de pesca ali, de ter essa vila ali na beira, provocou um impacto muito grande sobre o sítio. Então, o pessoal vinha, vou voltar daqui a pouquinho, e estacionava o carro sobre o sítio arqueológico, vinha ônibus e parava ali em cima, caminhão, havia extração de solo da terra preta para vender nas lojas em Porto Velho. Então o sítio sofreu um impacto muito grande. E por essa razão, a gente, inicialmente, eu não fiquei muito interessado em trabalhar ali. Mas graças ao meu colega e meu amigo, Fernando Osório de Almeida, que
com quem eu trabalho nessa região há muitos anos, o Fernando insistiu muito, falou, olha, deve ter contextos bem preservados lá no Teutônio, vamos voltar para lá, vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa interessante, e de fato a gente tem feito isso nos últimos anos. Esse mapa que vocês estão vendo é a planta do sítio arqueológico, e cada bolinha que aparece nesse mapa é um dos locais onde nós fizemos intervenções. A gente tem a área B, área A e área B, mas cada bolinha, se vocês olharem do lado direito desse mapa, vocês vão ver que essas bolinhas vão aumentando de tamanho aqui na legenda. Onde a bolinha é maior e mais escura, tem muito material e é mais profundo. Onde a bolinha é menor e mais clara, tem menos material e menos profundo. Então a gente fez uma espécie de geofísica low-tech, né, com tradagens, mas a gente colocamos uma malha de varredura ao longo desse sítio, que tem 50 hectares, e conseguimos detectar locais onde a presença de materiais arqueológicos não estava tão impactada pela ocupação mais recente. E aí encontramos depósitos profundos, né, bem estratificados, e a gente continua trabalhando nesse sítio, né? Muita terra preta. Essa terra preta é uma terra preta interessante, porque são solos antrópicos formados pela atividade humana, e nesse sítio a gente tem as terras pretas mais antigas da Amazônia, que chegam a mais ou menos 6 mil anos de idade. Está aqui o Thiago Cater, que é aluno do nosso programa aqui na USP, de doutorado, coletando amostras de solo. No lado esquerdo, vocês veem que essas escavações são muito profundas. E esses cortes têm material até a base. A gente tem depósitos que chegam até quase 4 metros de profundidade, e por uma coincidência nesse caso, né, nesse caso específico, com algumas datações que chegam mais ou menos 4 mil anos também. Então a gente tem depósitos profundos muito antigos, e tudo que a gente vê aí de escuro são solos formados pela atividade humana no passado. À direita na imagem, a gente vê esse material depois que ele tem que ser coletado, secado, empacotado e enviado para o laboratório, para diferentes laboratórios do Brasil, não só aqui em São Paulo, mas em outros lugares do Brasil também. Bom, mais um exemplo de um corte desse, né, 4 metros de espessura. E o que a gente tem encontrado ali, rapidamente, nesse sítio? Eu já falei sobre isso na semana passada, não vou me alongar muito hoje de novo. Desculpe, na live passada, né? Evidências de terras pretas, esse solo, a gente consegue ver bem nessa foto aqui. Esse é um outro lugar do sítio. A gente tem uma camada vermelha, bem vermelha, que está em cima de uma camada bem escura. Essa camada vermelha é o corte recente da estrada. Recente quer dizer o quê? Dos últimos 40, 50 anos, que foi aberta para levar lá para a Vila do Teutônio. E o que aconteceu? Quando passou a máquina ali, há uns 40 anos atrás, 45 anos atrás, uma parte do sítio foi destruída, foi amputada. E essa parte que foi destruída é essa parte escura. O que foi destruído a gente não tem mais, mas o que foi preservado é essa parte escura, que está datada em mais ou menos 5.500 anos, onde a gente tem, à esquerda nessa imagem, a gente consegue ver o quê? Essa coisa que está alinhada na foto, parece em diagonal, são carvões, fragmentos de carvão de uma fogueira que foi feita ali, provavelmente usando uma madeira, a Naderanthera peregrina, que é uma árvore paricá, que é uma árvore cuja semente, uma leguminosa, é consumida para fazer um rapé enteógeno ou alucinógeno por diferentes povos da Amazônia hoje em dia. Então essa fogueira a gente datou, a gente tem essa data de 5.500 anos. Está aqui mais ou menos, já mostrei isso na live passada também, mas nós temos uma sequência das plantas que foram sendo consumidas ao longo da ocupação desse sítio. A gente tem evidências de goiaba, castanha, piquiá, né, e ariá, que é uma raiz há 9 mil anos, e a partir de 5 mil e poucos anos, como eu falei para vocês, 5.500, um pouco mais, a gente começa a ver abóbora, feijão, mandioca, castanha e tucumã também. Então a gente tem uma evidência de um processo longo de ocupação humana e de manejo de plantas que começa desde mais de 9 mil anos atrás. Bom, ainda em Rondônia, eu vou falar sobre um outro sítio sobre o qual eu falei na semana passada também, que é o sítio Monte Castelo. Esse sítio está localizado não próximo ao Rio Madeira, mas próximo ao Rio Guaporé, que é um dos formadores do rio, é um afluente do Rio Mamoré, que é um dos formadores do Rio Madeira. Nesse mapa à direita, esse mapa colorido, verde claro, né, e cinza, a gente está vendo o quê? Embaixo, o que a gente tem em cinza é a Bolívia, e tudo que a gente tem colorido para o norte é o Brasil. E dá para ver a localização do sítio. Ele está localizado às margens do Rio Branco, que é um afluente do Rio Guaporé, esse triângulozinho aqui. Bom, essa região, ela merece um live só sobre ela, a região do Guaporé. É uma região fascinante, porque hoje em dia ela é uma região meio esquecida, eu diria, mas digo isso respeitosamente, pelo Brasil e pelo Estado brasileiro. Mas a gente tem uma população indígena numerosa ali, inclusive indígenas em isolamento. A maior terra indígena de grupos isolados no Brasil, que é dos índios Massaco, fica às margens do Rio Guaporé.
Nós temos populações como os Tupari, terra indígena Rio Branco, com os quais a gente estava trabalhando agora até o mês de março. Temos populações quilombolas que vivem ao longo do Rio Guaporé também. Mas no século XVIII, essa região era uma região muito importante para a coroa portuguesa e com muito movimento, a ponto de a coroa portuguesa ter resolvido construir uma estrutura de pedra, uma grande fortaleza, que é o Forte Príncipe da Beira, em 1776. Eu não vou poder falar muito sobre isso hoje, mas havia uma tensão política entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola, havia muitas missões jesuíticas do lado espanhol, e para garantir a sua presença nessa região, a coroa portuguesa resolveu construir esse forte. O sítio Monte Castelo é um sambaqui. O que quer dizer um sambaqui? A gente consegue, se vocês olharem para essa imagem aqui, a gente vê um montículo, uma ilha que aparece na frente da foto. Essa ilha ou esse montículo são o sambaqui. É um sítio formado pela construção, é uma ilha artificial. Essa região, a gente consegue ver bem comparando essas duas imagens aqui. Essa foto foi feita na época da seca. A gente vê que ela é uma savana que ela fica seca durante uma época do ano, dá para chegar até andando para esse sítio, e na época das chuvas, ela vira uma ilha que só é acessível por barco. Bom, esse sítio é interessante porque ele é uma plataforma, ele tem mais ou menos 6 metros de altura, isso aqui é um mapa topográfico dele, por 160 metros de comprimento, e a gente tem escavado esse sítio desde 2014. Também, como é o caso de Teotônio, ele foi descoberto por esse mesmo arqueólogo, como referi aqui, chamado Eurico Mira. O que a gente fez a gente relocalizou esse sítio em 2013 e reabrimos as escavações em 2014. A gente tem tentado entender o contexto de ocupação, a história de ocupação e também quais plantas e outros materiais foram consumidos e produzidos pelos povos que ocuparam esse sítio ao longo do tempo. Isso aqui é um exemplo, eu usei na live passada da escavação recente, né? Alguns colegas, o professor Carlos Impel, da Unir, que está em pé na foto, a Gabriela Carneiro sentada, da UFOPA, da Santarém, o doutor Francisco Pugliese, da UNB, sentado aqui na frente, de boné, e o Tiago Carter, à direita, que já apareceu, a segunda vez que ele aparece nessa live, estou dando muita moral para ele, que é aluno do nosso programa de pós-graduação em arqueologia. Bom, é um material que sai do campo, é uma quantidade muito grande, né? Um sambaqui, então, é formado pelo acúmulo de terra e de conchas, então sai uma quantidade muito grande de material, né? À esquerda a gente vê a cerâmica que a gente tira dessas escavações, ao centro a gente vê os restos de ossos de peixe e de mamíferos, e à direita os macrovestígios, que são pequenininhos, na verdade, são os restos de carvão. Esse material todo vai para o laboratório e ele vai ser estudado. Só para quem não trabalha com arqueologia, é uma imagem da nossa equipe no último dia da escavação, com a participação muito bacana e ativa dos nossos colegas indígenas Tupari, da terra indígena Rio Branco, da aldeia do Palhau, e de outras aldeias ali da terra indígena também. Bom, o que é interessante, então, se vocês olharem para essa imagem aqui do Monte Castelo, eu vou falar rapidamente sobre isso. No meio dessa imagem, preparada pelo Francisco Pugliese, a gente tem o que a gente chama de perfil estratigráfico. Tem um monte de faixa colorida, em tons de marrom, de bege, de cinza, de claro. Cada faixa dessas corresponde a uma camada de ocupação, como se fosse um bolo de aniversário. Esse sítio é bacana por causa disso, porque a gente tem várias... O Teotônio também tem uma história rica de ocupação, mas ele tem uma estratigrafia mais difícil de ser interpretada. Nesse caso aqui, essa estratigrafia é complexa também, mas as camadas são um pouco mais discretas, então a gente consegue entender melhor como essa ocupação foi se constituindo ao longo do tempo. Né? O que a gente tem nesse sítio? A gente tem evidências de produção de cerâmica há pelo menos 4 mil anos atrás. A gente tem cerâmicas, na verdade, mais antigas ainda, datadas de 5 mil anos atrás, que são datas antigas para cerâmicas aqui na América do Sul. Aqui um exemplo da cerâmica, né, trabalhada no laboratório. E a gente tem também evidências de do consumo de plantas. Né? Eu já falei um pouco sobre isso na live passada. Né? Plantas de ciclo curto, arbustos, mas também muitas palmeiras, né? Astrocária é um tipo de palmeira, à esquerda, a Atalea é um gênero de palmeira também. Se vocês verem onde está escrito Sinimbu aqui do lado direito, a Anonace, na parte inferior esquerda, é uma parente da fruta do conde, do biribá ou do uraticum, né? Cucurbitácea à direita são abóboras. A gente tem evidência da domesticação de arroz e cultivo de arroz, que é a única evidência que a gente tem para o novo mundo de domesticação de arroz também. Então a gente tem uma coisa interessante para essa região, para o sudoeste da Amazônia, que mostra o quê? Falando sobre as plantas um pouco. A gente tem domesticação de cultivares locais e importantes, como a mandioca e as abóboras. A gente tem a adoção e seleção também posterior de cultivares exóticos como o milho.
a gente tem domesticação e abandono de cultivares como arroz, a gente tem contextos de cultivos de plantas com e sem cerâmicas, formações de solos antrópicos há 5.500 anos, quer dizer, criação de paisagem há mais de 5.000 anos atrás, e cultivos de plantas de ciclo curto domesticadas e plantas de ciclo longo não domesticadas, que eu chamaria aqui do quê? De estratégias agroflorestais. A gente pode falar, então, eu acho, tudo isso a gente está construindo ainda, que essas estratégias agroflorestais nessa região, elas têm pelo menos mais de 5.000 anos de idade. O que é interessante, eu falei um pouco sobre isso na live passada também, as árvores são muito importantes para as estratégias agroflorestais, tanto no presente como no passado. Eu não vou falar muito sobre isso hoje aqui, de novo, mas a gente sabe, graças a trabalhos botânicos recentes, que apesar de uma grande quantidade de árvores na Amazônia, 390 bilhões de árvores na Amazônia, de 16 mil espécies de árvores na Amazônia, cultivadas na Amazônia, só 227 dessas 16 mil espécies, portanto 1,4%, elas totalizam quase a metade de todas as árvores presentes na região amazônica. E essas árvores são chamadas de hiperdominantes. Elas estão sobre-representadas no registro botânico da Amazônia, elas aparecem com muito mais frequência. Se a gente olhar, eu não carreguei a lista hoje de novo, essas árvores hiperdominantes, a mais comum de todas é o açaí do mato, dessas 227. Né? E várias delas são plantas muito importantes, plantas consumidas, domesticadas, né? Ou não domesticadas, selvagens, mas muito consumidas pelas populações indígenas do presente, populações tradicionais também. Uma dessas 227 espécies hiperdominantes é Hevea brasiliensis, ou a seringueira. Só que a foto de um seringal que eu tirei na beira do rio Mamoré, lá em Rondônia, no ano passado. A seringueira é uma árvore, ela é tão importante que ela está no escudo, né, do Brasil, escudo nacional. No século XIX, no início do século XX, além do café, ela era o principal produto de exportação da economia brasileira. E nós sabemos, se a gente olhar para esse mapa aqui mostra o número, o número total de espécies domesticadas por plot. Se a gente olhar para esse mapa aqui, pensando só em árvores, né, em espécies de árvores, a gente vai ver que existe, esse padrão ele não é contínuo pela Amazônia. Ele é muito visível em algumas partes do noroeste da Amazônia, mas ele é muito visível também no sudoeste da Amazônia, que é essa região do Alto Rio Madeira. Tem muita bolinha preta nesse mapa, na parte inferior esquerda dele. E uma dessas árvores que é super presente, super importante ali, é a seringueira. A gente sabe que tinha seringueira por toda a parte na Amazônia na época da borracha, mas a região, talvez, pelo menos na Amazônia brasileira e boliviana, mais produtiva e mais rica, com seringais mais ricos e produtivos, era essa região do sudoeste da Amazônia. E o que é interessante, antes de seguir adiante, gente, eu vou voltar um pouquinho para o slide anterior. A seringueira é uma das 227 espécies hiperdominantes. Então isso quer dizer o quê? Se essa hiperdominância, isso é uma hipótese, a gente tem que trabalhar melhor, resulta do manejo humano do passado, pode ser que essa árvore que é tão importante para o Brasil e foi tão importante e que é hiperdominante, a frequência maior dela em algumas regiões, incluindo o sudoeste da Amazônia, tem a ver com o manejo humano indígena no passado também. Queria falar um pouco mais sobre isso no resto dessa apresentação. Vou falar sobre o Acre agora. Bom, a época da borracha, para quem conhece a Amazônia, foi uma época que gerou muita riqueza, né? Eu peguei essas imagens aqui do teatro, essa foto à direita embaixo é minha, do Teatro Amazonas, que é maravilhoso, mas se a gente olhar, se a gente for para Belém, a gente tem um patrimônio arquitetônico ainda mais rico, o Teatro da Paz, que é maravilhoso também, né? A gente sabe que a época da borracha gerou muita riqueza na Amazônia, os barões da borracha, existem histórias lendárias, mas foi uma época muito difícil para os povos indígenas também. A ponto de um antropólogo inglês chamado Michael Tolsig ter criado um termo chamado economia do terror. Os registros que a gente tem de exploração, escravidão, massacres de populações indígenas nessa época são inúmeros. E nós temos também muitos registros de exploração da mão de obra nordestina, de seringueiros que vieram principalmente do Ceará para trabalhar no corte da borracha nessa região. A influência cultural nordestina é muito forte na Amazônia, em alguns estados, em Roraima, no Acre, ela é muito forte, por toda a Amazônia até hoje. Tem um bairro em Porto Velho chamado Arigolândia, e Arigol é um apelido para cearense. Né? Então a gente sabe que essa época foi uma época que gerou muita riqueza, mas foi uma época muito complicada também, tanto para os indígenas como para os seringueiros que vieram trabalhar nessa região.
O que acontece, então? A gente vai voltar ao Rio Madeira agora. Esse mapa mostra, em linhas gerais, o traçado do Rio Madeira, desde uma região que é meio verde clara, se a gente olhar para... A gente tem a ponta da flecha indicando o Rio Amazonas, e a base da flecha está numa região meio verde clara, uma área de transição entre floresta e campos abertos. Essa região é a região do Alto Madeira entre o Brasil, né, Rondônia, Acre e a Bolívia. Nós sabemos que tinha muita borracha que foi retirada dessa região. Tinha tanta borracha que o Brasil até anexou o Acre, que fazia parte da Bolívia, ao território brasileiro, porque por conta da presença de seringueiros brasileiros ali naquela região. Havia, no entanto, um grande problema para tirar a borracha do Alto Madeira. E qual que era esse problema? Eram as cachoeiras, sobre as quais eu já falei anteriormente aqui. A gente sabe que no início do século a navegação a vapor chegava até onde está Santo Antônio, Porto Velho, lá no Rio Madeira, no Alto Madeira, em Rondônia, hoje em dia Porto Velho, mas depois essa borracha toda, ela tinha que passar por essas cachoeiras, e essa navegação, ela era super complicada. Muita gente morria e muita coisa se perdia ao longo dessas viagens, porque essas cachoeiras são muito perigosas. Por causa disso, e como uma maneira de compensar a anexação do Acre pelo governo brasileiro, foi construída a estrada de ferro Madeira-Mamorá, que é uma estrada de ferro que ia desde Guajará-Mirim, lá em Rondônia, até Porto Velho, e passava ao largo, mais ou menos 350 quilômetros, passava ao largo dessas corredeiras do Rio Madeira. Essa estrada também, a construção dela é um outro épico, onde morreu um monte de gente, vários indígenas e operários também. A lenda que se conta é que para cada dormente dessa estrada a gente tem um trabalhador dela que morreu, né? Isso aqui é um exemplo de um desabamento ocorrido ao longo da construção dessa estrada, e hoje em dia ela está abandonada. Tanta gente morreu, tanta gente sofreu pela sua construção. Isso aqui é a estação de Vila Murtinho, lá em Nova Mamoré, em Rondônia. Ela está abandonada, numa situação que às vezes é quase pós-apocalíptica, né? Essa, por exemplo, a foto que eu tirei no ano passado, é uma ponte sobre o rio Mutum, Paraná. Essa ponte de ferro que eu tirei da BR-364, que é esse atual. Essa ponte de ferro é a ponte da antiga Estrada Madeira-Mamoré. E esse cenário que a gente vê de deserto nessa região tem a ver com o quê? Com a construção da usina hidrelétrica de Giral, recentemente lá na região do Alto Rio Madeira. Então a gente tem lá em Rondônia, no Alto Madeira, uma sucessão de obras faraônicas. A gente tem o Forte Príncipe da Beira, do século XVIII, que foi construído e abandonado. A gente tem a Estrada de Ferro, que foi construída e abandonada, né? E agora a gente tem essas grandes obras, essas grandes barragens no Rio Madeira também. Mas voltando à questão da borracha do Rio Madeira, era muito difícil, então, tirar essa borracha que vinha do Acre e que vinha da Bolívia pelo Rio Madeira. E por conta disso, um militar brasileiro do século XVIII, um empreendedor brasileiro, seringalista, o Coronel Labre, vou falar sobre ele daqui a pouquinho, buscava um outro caminho. E que caminho era esse? Um caminho que passasse pelo Rio Purus. Nesse mapa a gente vê em amarelo o Rio Madeira, em linhas gerais, né? E em azul o Rio Purus. Ao contrário do Rio Madeira, o Rio Purus é um rio que não é encaixoeirado. Ele é um rio que tem muita curva, tem muito meandro, mas ele não é encaixeirado. Então, esse coronel Labre pensou uma maneira de construir um caminho por terra, ele pensou até fazer uma estrada de ferro, que saísse da bacia do Madeira e atravessasse por terra até a bacia do Purus, onde então essa borracha seria descarregada e viajaria para o barco. Está aqui o coronel Antônio Labre. O que ele fez, então? E eu agradeço essa referência a um orientando meu também, ao Cleverson Pessoa, de Porto Velho, meu orientando de doutorado, que me chamou a atenção para esse trabalho do Coronel Labre. Ele montou uma expedição com 35 pessoas, e durante 20 dias, em 1887, ele andou 200 quilômetros do Rio Madre de Dios, que está na Bacia do Madeira, na Bolívia hoje em dia, até o Rio Acre, que é um afluente do Rio Purus, no estado do Acre, hoje no Brasil. Ele publicou em português e inglês o relato dessa viagem dele. Eu queria chamar a atenção para uma coisa. Primeiro, são 35 pessoas atravessando 200 quilômetros em 20 dias. É mais ou menos 10 quilômetros por dia andando no mato, com 35 pessoas. Esses caras andaram muito rápido, né? Eles conseguiram atravessar, tudo bem que todo mundo era mateiro, era muita gente da região, mas eles andaram muito rapidamente, fizeram essa travessia numa área, né, de cabeceiras muito rapidamente. E por que fizeram isso? Isso aqui é um trabalho que o Cleverson publicou, sugiro que todo mundo procure para ler, que é muito bacana, mas nesse mapa à direita aqui a gente tem a linha pontilhada que mostra o caminho que eles percorreram desde o Madre de Dios, esses 200 quilômetros até Nova York, no Rio Acre, o Seringal, Nova York, no Rio Acre. E por que andaram tão rápido? Se a gente lê o relato do Coronel Labre,
ele fala de estradas o tempo inteiro. Então ele fala lá em cima, ao meio-dia deixamos a estrada Araúna, em rumo do oeste, que segue acompanhando o rio Talmamano, e tomamos rumo norte. No dia 20, o caminho de Tupenaputsua, a oeste. No dia 23, a estrada Guaraia. O tempo inteiro ele fala de estradas. Dessa maloca deserta, seguimos para Canamari, passando em caminho lugares de povoações antiquíssimas, muitas encruzilhadas e estradas. Quer dizer, ele não andou esses 200 quilômetros numa floresta virgem. Ele andou por um lugar que estava cheio de gente vivendo. A gente vê, ele teve as evidências diretas das malocas ocupadas ou desertas, mas principalmente, por argumento que eu quero fazer aqui, cheio de estradas. Seguimos por uma estrada boa e bem cultivada. Passamos 3 aldeias com boas casas. Quer dizer, ele andou tão rápido por quê? Porque uma parte grande desse trajeto não foi andando pela mata virgem, que ele tinha que abrir picada com facão o tempo inteiro. Ele estava andando por picadas ou estradas, como ele mesmo diz, construída pelos indígenas que ocupavam aquela região. Se a gente olhar para esse mapa aqui, ele mostra para nós essa imagem de satélite em verde, a Bolívia, onde a floresta está muito melhor preservada nesse pedaço, e a gente tem o rio Abunã, que é essa linha preta, diagonal, e ao norte, né, a parte de cima do mapa, a gente tem o Brasil, o Acre, com bastante desmatamento já. A gente vê essas espinhas de peixe típicas do desmatamento, né? Esses nomes, Fazenda Colorada, Tequinho, Coqueiral, são sítios arqueológicos encontrados ali naquela região. O que tem acontecido no Acre por causa do desmatamento no leste do Acre nos últimos anos? Esses pontos todos que vocês veem em preto aqui são sítios arqueológicos que foram revelados pelo desmatamento, para abertura de locais para pastagem. O Acre é interessante, como Rondônia também, por quê? Porque tem também populações indígenas em isolamento, né? Esse caso famoso dos Mashcupiro, que foi publicado alguns anos atrás, o mundo inteiro viu essas imagens. A gente tem vários grupos que estão fugindo do Peru, principalmente por causa do avanço do desmatamento no Peru, e estão entrando no território brasileiro. O Brasil tinha até pouco tempo atrás uma estrutura bem bacana de um departamento da FUNAI de proteção a indígenas isolados ou em contato recente, e havia uma certa infraestrutura, o pessoal vinha para o que era, não sabia o que estava entrando no Brasil, mas vinha para o que é hoje o território brasileiro. Isso é interessante por quê? Porque até os anos 70, oficialmente, não havia terras indígenas reconhecidas pelo Estado brasileiro no Acre. É como se não houvesse índio oficialmente no Acre. E hoje em dia, se a gente olhar para esse mapa, a gente percebe aqui, marcado em amarelo, a gente tem uma grande quantidade de terras indígenas delimitadas, homologadas no estado do Acre. Mas voltando então àquelas imagens, voltando a esse mapa aqui, pedi uma licença, vamos para voltar. Esses pontinhos pretos todos aqui correspondem a sítios arqueológicos. Esses sítios arqueológicos são essas coisas que vocês veem nessas imagens aqui. São essas estruturas geométricas quadrangulares, circulares, algumas delas têm mais de uma vala, né, valas duplas, algumas têm estruturas geométricas, são conhecidas como geoglifos, né? São estruturas geométricas muito bem perfeitas, muito bem feitas. Elas foram escavadas, esses sítios, pelo professor Ondemar Dias, já nos anos 80, mas foi o professor Alceu Hanzi, da Federal do Acre, que chamou a atenção para esse tipo de sítio. Ele fez um trabalho importante com a arqueóloga Denise Chan, que faleceu há 2 anos atrás, estudando esse tipo de sítio arqueológico. Bom, se a gente olhar para esse mapa, a gente vê que esses sítios com esse tipo de estrutura não estão presentes só no Acre, eles são muito numerosos no Acre, mas eles são presentes em outras áreas da Amazônia também, que inclui a Bolívia, que inclui Rondônia, Mato Grosso e até o Alto Xingu. O que acontece, então, pensando nas estradas do Coronel Acre? Essa imagem aqui mostra um desses sítios, que é o sítio Sol de Campinas, ou Sol de Campinas do Acre. Se vocês olharem para essa imagem, vocês vão ver o quê? Uma linha de transmissão que atravessa, uma região que está coberta por pasto hoje em dia, mas ela é coberta por floresta até 45 anos, 40 anos atrás, e no centro, na parte central e à direita dessa foto, a gente vai ver alguns montículos formando uma ferradura, uma estrutura semicircular, com uma linha reta que sai de um deles, e que passa bem perto de uma dessas torres da linha de transmissão. Isso é um sítio arqueológico, Sol de Campinas é o nome desse sítio que a gente está vendo aqui. E o que acontece nesse caso? Essa torre que está embaixo à esquerda aqui, ela foi construída bem próximo dessa linha. E houve um debate muito grande no Ministério Público, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, se essa linha era uma picada recente, uma estrada de colono, né? Ou se essa linha correspondia a uma parte desse sítio arqueológico também.
E nós fomos chamados para escavar esse sítio para tentar entender qual que é a idade dessa linha, se essa estrada era uma estrada antiga ou não. Já vou dar um spoiler aqui. Se a gente pensar no Coronel Labre, ele estava andando por lugares como esse. Essa estrada é antiga, ela é arqueológica, ela tem a idade desse sítio, ela data do início do segundo milênio da era cristã. Então, essas estradas que ele percorreu no século XIX, nós estamos começando a encontrá-las também no registro arqueológico dessa região. Essa aqui é uma imagem do sítio arqueológico à direita, vocês conseguem ver que ele tem uma forma que é mais ou menos ovalada, a gente tem os montículos ao redor de uma praça central, e nós vemos várias linhas radiais que saem dessa praça central. Por isso que esses sítios são chamados de sóis, né? É como se fosse um desenho de uma criança de um sol. A gente tem uma bola no meio e vários raios saindo do centro dessa bola. Bom, em 2014 e 2017, nós fizemos escavações nesse sítio, escavamos esses montículos, né? A gente percebeu que, de fato, se vocês olharem para essa imagem, eles têm uma estratigrafia, quer dizer, tem uma sequência de ocupação, a gente tem camadas mais escuras que correspondem a pisos de ocupação, e a gente tem camadas mais claras que constituem, que representam atividades de construção. Então, o pessoal construía com a terra, passava um tempo e ia embora, construía de novo, e assim sucessivamente. Esse mapa esquemático, esse perfil esquemático mostra para nós um pouco essa interpretação. O que é mais amarronzado é ocupação, e o que é mais amarelado ou alaranjado é construtivo. São várias ocupações diferentes ao longo do tempo. E essas datas mostram para nós, se vocês olharem nesse mapa aqui, nesse gráfico aqui, que esse sítio foi ocupado mais ou menos, né, do ano do século XI depois de Cristo. A gente tem embaixo, idade calibrada lá embaixo, a última idade, né? Calibrado AD. Calibrado é uma técnica de correção das datas para o carbono 14, mas que ele é calibrado mais ou menos a partir do ano 1050, um pouco mais, talvez depois de Cristo, até talvez o século XVII, lá em cima à direita, 1615 depois de Cristo. Então é uma ocupação que começa antes da colonização e que vai até o século XVII, até já a época colonial. Se a gente olhar para baixo, essas barras que a gente vê, a gente tem lá anos, years BP, quer dizer, anos do presente, e tem vários nomes ali, Sol de Campinas, Fazenda Colorada, Severino Calazans, e assim sucessivamente. Cada nome desses corresponde a um sítio arqueológico. E cada barra desses, na vertical, corresponde a uma época de ocupação desses sítios. A gente tem algumas datas que chegam a mais ou menos até 4.000 anos atrás, mas a gente vê que a maior parte desses sítios começou a ser ocupada a partir de 2.000 anos atrás. Isso quer dizer o quê, então? Eu não coloquei esse relato aqui, mas o Euclides da Cunha viajou pelo Rio Purus também. E quando ele esteve nessa região do Acre, no início do século XX, mais ou menos, um pouco mais, há 110 anos atrás, ele fala, olha, é uma região cheia de floresta, é uma floresta, né, muito recente, ninguém pode viver aqui. Mas, na verdade, essas florestas resultavam de uma história de ocupação também que chegava até, pelo menos, chega até hoje, na verdade, populações indígenas, arqueologicamente, até o século XVII depois de Cristo. O que aconteceu do século XVII até o século XIX? As pandemias, as epidemias que estão nos assolando hoje, assolaram as populações indígenas que viviam ali. A gente sabe que tem gente que está morrendo de Covid sem saber, sem ter até contato direto com gente que está contaminada. E nós sabemos, isso está claro para nós, que as epidemias tiveram um efeito devastador sobre as populações indígenas da Amazônia, desde o século XV, no início da conquista, até hoje em dia. Isso aconteceu no Acre também, provavelmente do século XVII até o século XIX. Já indo para o final da apresentação, quais são os dados arqueobotânicos que a gente tem para esses sítios que a gente está escavando ali? Uma coisa interessante também, se a gente olhar para as plantas que a gente tem aqui, o trabalho da Laura Furquim e da Myrtle Shore. A gente tem palmeiras, né? Aqui do lado inferior, à direita, Arecáceas são palmeiras, né? Astrocarium SP é o tucumã, que é uma palmeira muito comum e consumida no Amazonas. A gente tem lá em cima, à direita, Bertholletia excelsa, que é a castanha. De novo, muita árvore sendo consumida ali, mas a gente tem milho também, que está no centro. Tem o maracujá e outras plantas importantes também. O que é interessante também sobre esses sítios? Que a gente tem percebido que essas redes de caminho, na verdade, que esses caminhos arqueológicos, eles conectavam diferentes sítios na região. Nesse mapa à direita, vocês veem o quê? Essas linhas em cor de laranja. A gente tem vários mapinhas, né, com linhas diferentes. Essas linhas foram os caminhos que a gente conseguiu mapear já usando drones. E nessa imagem a gente consegue ver isso melhor, à direita. Vocês vão ver o quê?
São vários sítios circulares, como esse que eu mostrei para vocês, Sol de Campinas, e vários deles têm essas estradas lineares. Então, as evidências que a gente tem agora mostram para nós que essa região do leste do Acre, esses caminhos, essas estradas aos quais se referiu o Coronel Labre, elas criavam uma rede de caminhos, uma rede que a gente não tem uma ideia do tamanho dela ainda. Acabou de sair um trabalho muito bacana sobre isso, de alguns colegas que trabalham lá também, que estão mapeando esses caminhos por LiDAR também, por LIDAR. Você se lembra da primeira imagem que eu usei nessa live aqui, daqueles sítios do Equador? Parece que no Acre a gente vai ter um caso parecido com esse. Mesmo que a pastagem, mesmo que a floresta tenha sido destruída, as imagens de LIDAR revelam para nós um padrão interessante de redes de caminho conectando esses sítios por essa região. E aí o que é bacana, para chegar quase ao final da minha fala? Tem um trabalho muito interessante, feito pela minha colega Jennifer Watling, aqui do Museu de Arqueologia e Etnologia também, que foi o doutorado dela nessa região. E o que ela fez, a Jennifer? Ela pegou alguns desses sítios, Fazenda Colorada, Jacossá, por exemplo, e abriu escavações em locais distantes dos sítios arqueológicos. Então, no Jacossá, por exemplo, a 1,5 km, a 3,5 km, e a 7,5 km, e a 500 metros também. E qual que era o objetivo dela? Tentar entender, esses locais estão fora dos sítios arqueológicos, não estão dentro dos sítios arqueológicos, mas ela queria entender, buscar vestígios arqueobotânicos ali, microvestígios, para tentar entender como é que era a cobertura vegetal desses locais durante a época da ocupação dos sítios. Quer dizer, ela queria fazer o quê? A gente sabia que os sítios eram ocupados, mas ela queria entender qual que é o impacto paisagístico na região de entorno dos sítios. E os dados que ela descobriu são muito interessantes. Eu vou tentar explicar isso para vocês aqui. Se vocês olharem nesse gráfico embaixo, a gente tem várias barras coloridas. A gente tem verde aqui, grasses, né, que é gramíneas. Depois a gente tem em laranja, bambu. Em roxo, palmeiras. E em cor de vinho, arboreal, que seriam árvores também. Se a gente olhar para os gráficos de cima, a gente vê que essas cores estão representadas nesses gráficos, né? Então, eu não consigo usar o mouse aqui, mas, por exemplo, se a gente olhar para Fazenda Colorada, por exemplo, no gráfico Fazenda Colorada, lá em cima, para a linha roxa, essa linha roxa quer dizer o quê? Frequência de palmeira. Quanto maior for o pico para a direita, mais palmeira tem no registro. Quanto menor, menos palmeira tem no registro. Espero que esteja claro isso. E o que ela percebeu, a Jennifer? Que ao longo, durante a ocupação desses sítios, diminuía a frequência de bambu e aumentava a frequência de palmeira. As matas de bambu são matas típicas dessa região do Acre. É a cobertura natural, vegetal, digamos assim, natural dessa região. O que ela mostrou a partir do trabalho dela? Que durante a ocupação desses sítios, por esses povos que construíram essas estruturas geométricas e essas estradas, a gente teve um processo de conversão de floresta de bambu em floresta de palmeira. Ou seja, de conversão de um tipo de floresta em outro tipo de floresta. E essa ideia, que a primeira vez que eu ouvi essa expressão, converter floresta em floresta, quem falou para mim isso foi meu grande amigo Michael Heckenberger, que é um arqueólogo, que tem um trabalho fundamental no Alto Xingu. E essa ideia é uma ideia revolucionária. Porque quando a gente pensa em converter floresta, a gente pensa em converter floresta em pasto, a gente pensa em limpar um terreno, em formar um terreno. E se os dados da Jennifer estão corretos, eu acho que eles estão, são muito interessantes, a gente tem um exemplo muito bacana, nós estamos tentando replicar isso em Rondônia agora, de conversão de um tipo de floresta em outro tipo de floresta, né, como eu falo aqui. E aí, a gente volta para o Coronel Labre, né, e ele fala isso, né, na viagem dele também, pelos caminhos ali, ele fala floresta povoada de palmeiras. As margens do Madeira, na parte encachoeirada, há muita seringa, cacau e castanha. Lá na frente é cacau silvestre, muita castanha e cumaru. Quer dizer, o tempo inteiro, na viagem dele, ele está andando por mar, além de andar por caminhos que talvez tivesse uma história centenária, né, construídos e ocupados, né, e usados pelos povos indígenas, ele atravessou uma área de áreas de floresta que eram povoadas por palmeiras e outras árvores muito importantes para essa região. Então essas paisagens, quer dizer, isso tem a ver, por que falar da borracha aqui, da seringueira? Essa atividade econômica que foi tão importante para o Brasil, ainda é até hoje, que é a extração de borracha, né, a partir das seringueiras, pode ser que o manejo indígena, a gente tem que entender isso melhor, mas esse manejo que criou essas florestas povoadas por palmeiras e outras árvores importantes, tenha também aumentado no passado a frequência de árvores de seringueira na região. E aí, essa é a minha última slide. Então, de novo, quer dizer, acho que eu falei até isso na última live. Eu acho que a gente tem que entender, se a gente pensar um pouco, essa história do Alto Madeira é uma história maravilhosa porque ela é muito complexa, né?
tentei mostrar aqui de maneira muito superficial alguns dos aspectos dessa história riquíssima que começa há milhares de anos atrás e que está se desenrolando até hoje de maneira muito dinâmica. O que a gente percebe ali, de novo? A produção de diversidade biológica é muito importante, mas ela também caminha paralelamente com a produção de diversidade cultural, como eu mostrei para vocês, as línguas e as culturas arqueológicas dessa região. E eu vou falar da Amazônia, mas depois, na live da semana passada, a gente falou um pouco sobre a Caatinga, sobre o Cerrado e sobre o Pampa. Eu acho que isso vale para outros biomas do Brasil também. Que essas paisagens amazônicas, elas têm uma rica história, que deve ser incorporada nas políticas públicas, para evitar consequências catastróficas para as populações tradicionais e o meio ambiente, que infelizmente a gente está vendo acontecer hoje em dia. É isso, gente. Muito obrigado. Estou aqui. Valeu, obrigado. Obrigada a você, Edu, por mais essa aula incrível e a generosidade de compartilhar, né? Tantos anos aí de investigação e constituindo um grande grupo, né, de pesquisadores que hoje estão atuando nessas muitas frentes. Na verdade, a gente tem poucas perguntas hoje. Na verdade, quem encaminhou a pergunta, por enquanto, foi o Décio Guzmán, da UFPA. Ele fez duas questões. Se existem vestígios paleoíndios de urbanização na área do Rio Madeira, Vale do Guaporé, e as pesquisas arqueológicas, a pesquisa arqueológica atual possui síntese de pesquisas publicadas sobre as estradas de terras indígenas na Amazônia pré-histórica? Bom, obrigado, Décio, pela sua pergunta, né, pelas perguntas. A gente tem, vou responder pela ordem aqui, né? A questão, quer dizer, vou inverter a ordem. Eu tenho aqui, em segundo lugar, a pergunta sobre a questão dos vestígios paleoindígenas. A gente tem, sim. A gente tem no Rio Guaporé, o que talvez seja o sítio mais antigo conhecido para a região amazônica, que é o Abrigo do Sol, que está numa terra indígena Nambiquara, no noroeste do Mato Grosso. Ele está localizado perto do Rio Galera, que é um afluente do rio do Guaporé. A gente tem evidências de ocupação que chegam até 14 mil anos atrás ali. Então, nós temos sítios também na própria região se a gente pensar em paleoíndio, né, nesse período que pega o Pleistoceno, até mais ou menos o final do Pleistoceno, uns 12, 11 mil anos atrás, nós temos sítios também ali na própria região do Rio Madeira também, que tem essa antiguidade. E acabou de sair um trabalho com datas que chegam até mais ou menos 11 mil anos. Então eu imagino essa região toda da Chapada dos Parecis, que vem do Mato Grosso e entra, e forma um grande divisor de águas em Rondônia, entre a bacia do Rio Machado, né, do Rio Ji-Paraná e do Rio Guaporé, tem vários abrigos ali, Arenito. Eu imagino que a gente vai encontrar outras evidências, sim, de ocupações paleoindígenas nessa região. Paleoindígena, para quem não sabe, paleoíndio é um termo que indica ocupações humanas que aconteceram no final do Pleistoceno, desde o final do Pleistoceno, né, ninguém sabe quando, até mais ou menos 11 mil anos atrás. Estou arredondando. Tudo que tiver mais de 11 mil anos, a gente pode chamar de paleoindígena nesse caso. Então é sim uma região com evidências de ocupações paleoindígenas também, com destaque para o Abrigo do Sol, como eu falei para você. E no caso de síntese sobre a questão das estradas, a gente tem, bom, eu recomendo o trabalho do Cleverson, que é um trabalho muito bacana que eu citei aqui, que foi publicado, onde ele faz ele apresenta essa viagem do Coronel Labre, né? Os próprios textos do Coronel Labre. O Coronel Labre publicou em português e em inglês também. Ele publicou aquele relato dele em português, mas ele tem um relato mais curto que saiu também na Inglaterra, mais ou menos na mesma época. Saiu esse trabalho agora, que eu citei, desses colegas trabalhando ali nas estradas do Acre também, que acho que acabou de sair, faz um mês mais ou menos, que é interessante. E nós estamos com um trabalho no Prelo também, que deve sair esse ano. A gente já enviamos o trabalho, recebemos os primeiros pareceres, agora a gente vai, já respondemos aos pareceristas, e agora a gente nós estamos esperando a resposta dos pareceristas e deve sair um trabalho, eu posso colocar depois esse manuscrito, disponibilizar, mas imagino que ele vai sair publicado também, então a gente vai ter, né, teremos esse ano 2 trabalhos sobre essas redes de caminho. Agora, seria maravilhoso lá no Acre, é que isso custa muito caro, né, mas usar esse tipo de tecnologia, de lidar de uma maneira mais... procurar esses sítios nas áreas cobertas por florestas também,
Décio, conhece muito bem a história colonial da Amazônia e sabe de referências, né, a cronistas do século XVI, já que falam de caminhos chegando até o Rio Solimões. Eu não estou dizendo que esses caminhos lá que chegavam até o Rio Solimões, mas acho que a gente pode imaginar que havia. A gente sabe que no Alto Xingu também havia as estradas, né, que o Michael Rickenberger escavou. Então é de se esperar que essas redes de caminho que a gente está identificando aqui, estão presentes na Bolívia, também não falei sobre isso também, né, que essas redes de caminho fossem muito mais dispersas e amplas do que a gente imagina. Quando a gente pensa em ocupação humana, geralmente na Amazônia a gente pensa muito em ocupação ligada aos rios, mas acho que aquilo é óbvio que eu vou falar, mas é importante também prestar atenção nessa dimensão da terra firme. Tem mais uma questão do Augusto Postigo, que ele gostaria que você falasse um pouco mais desse seu ponto de vista sobre a dispersão da seringueira como resultado da ação humana, uma vez que ela não serve para alimentação humana. Oi, Augusto, tudo bem? Augusto é antropólogo também, tem um trabalho muito bacana lá no Rio Iriri. De fato, ela não serve para alimentação, Augusto, mas a gente tem um monte de planta que não serve para alimentação e que é hiperdominante também, que eu chamaria de plantas tecnológicas também. E nós temos registros históricos, a gente não tem registro arqueológico ainda, porque é material orgânico e não se preserva também. Mas a gente tem registros históricos, etno-históricos, eu diria, do uso da seringueira e manejo de seringueira por populações. O Lacondamine, por exemplo, quando ele desceu ao Amazonas, Charles Lacondamine, na década de 20 do século XVIII, né, ele foi o primeiro europeu a descrever o uso da seringueira. E, de novo, existem outras fontes que indicam e falam sobre o uso disseminado da produção de látex da seringueira, mesmo antes da época da borracha. Então, ela é uma planta tecnológica. E se a gente olhar naquela lista das hiperdominantes, eu tirei ela para essa apresentação aqui, a gente tem algumas plantas como a paxiúba, por exemplo, que não é uma planta também alimentícia, mas o paxiúbão e a paxiúba, mas são plantas importantes, matérias-primas para construção, para fazer ralador também, o pessoal fazia com a raiz da paxiúba antigamente. Então eu acho assim que nem todas as plantas, de novo, eu procurei construir uma conexão entre as plantas hiperdominantes e chamou muito a minha atenção o fato da seringueira ser uma planta hiperdominante também. Eu não quero dizer com isso que todas as 227 plantas hiperdominantes tenham sido necessariamente plantas economicamente úteis ou alimentícias, mas tem uma quantidade muito grande dessas plantas que estão representadas nessas 227. E eu acho que dessas plantas de utilidade econômica importante e simbólica também, a gente tem plantas alimentícias, mas a gente tem plantas também que eram tecnológicas, digamos assim. E eu acho que a seringueira, pindaíba, né, que serve como material de construção no Xingu Paxiúba, como eu falei, e eu acho que a gente pode pensar talvez na seringueira também como uma planta com essa característica, uma planta tecnológica. A gente sabe também que tem muito peixe que gosta de comer a semente, né? Quando a seringueira que cresce no Igapó, tem muito peixe, né? Quando ela espoca, né? Ela joga a semente, tem muito peixe. O tambaqui gosta muito de comer a semente da seringueira. Então a gente pode pensar também em algum tipo de relação, como a gente tem entre a castanha, as cutias, as populações tradicionais, a gente pode pensar numa relação simbiótica que inclua humanos e não humanos na constituição desse padrão hiperdominante para as seringueiras. São ideias que a gente tem que explorar melhor, mas é um caminho interessante para a gente pensar. Tem uma outra questão da nossa colega Jaqueline Gomes. Você mostrou sobre a diversidade linguística e cultural, trazendo a questão que não há fronteiras ou barreiras na Amazônia, como em outros contextos. Mas em que medida os próprios cursos d'água seriam essas barreiras? São em si lugares de movimento, e pensar que pelas terras firmes, essas estradas que agora começam a ser arqueologicamente registradas, temos um potencial de redes com uma dinâmica bem diferente do que projetamos sobre essas redes fluviais. Bom, obrigado. Jaqueline Gomes é uma arqueóloga também, trabalha na Amazônia, né, na região de Tefé, tem um trabalho muito bacana. Obrigado, Jaque. O que eu acho? Assim, o que me intriga nessa questão eu até tirei, porque já tinha muita imagem, ia ficar com mais imagem ainda nessa apresentação. Mas aquele mapa que eu mostrei ali é um mapa feito por você conhece, né? Mas para quem não conhece, eu vou falar, feito por um antropólogo sueco chamado Löv Eriksson. E é um mapa esquemático, na verdade. Ele é bonito porque ele é colorido, ele mostra aquele monte de cor diferente representando essas famílias linguísticas na Amazônia. O que eu acho interessante, assim, os rios
podem ter atuado como barreiras? Imagino que sim, em alguns casos, né? Mas a gente sabe que o domínio da navegação fluvial era uma coisa que era disseminada, né? A gente tem até canoas arqueológicas, em alguns casos, que já foram descobertos em alguns lugares da Amazônia. Então, embora os rios possam ter, sim, funcionado em alguns casos como barreiras, eu acho que eu acho que não dá para pensar apenas nos rios como essas barreiras para produzir essa grande diversidade. Eu acho que a gente tem que pensar num processo que é um processo que é social, que é menos geográfico, digamos assim, e mais social mesmo, que é uma coisa que a gente percebe entre as populações indígenas, que é o interesse pela diversidade, pela marcação da diferença, né? Isso é uma coisa que é muito conhecida já pelos estudos né, antropológicos aqui da Amazônia. Quer dizer, é muito importante, é muito comum que as pessoas mudem de nome ao longo da vida, né? E não mencione mais o nome antigo. Tem um livro muito bacana, Paletó e Eu, da Aparecida Vilaça, que saiu, acho que no ano passado, um livro muito bonito, que é um relato pessoal dela, mas ela fala como entre os Wari, lá da região de Rondônia, né, dos Pacas Novas, essa questão da mudança de nome é importante, não dá nem para falar o nome antigo mais. Então, acho que essa ideia de produzir diferença através de adornos, da pintura corporal, de nomes diferentes, um jardim bonito, né, a gente tem vários trabalhos bacanas que mostram isso para nós recentes, vários colegas fazendo trabalhos bem bacanas, falei na semana passada, mas uma roça bonita é uma roça que tem muita coisa diferente, que tem muita coisa que às vezes nem serve para nada, que não é, né, que não tem uma utilidade puramente econômica, mas a ideia da produção da diferença, investimento na diversidade, é uma coisa que eu acho que característica essa maneira de estar no mundo das populações indígenas. Eu estou falando, observando à distância como arqueólogo, não posso falar em primeira mão. E eu acho que, imagino que nesse sentido, se a gente pensar numa história como essa, construída ao longo de milênios, é de se esperar que essa diversidade vai se expressar também através da construção das diferenças linguísticas. Então, acho que a gente pode pensar nesse processo de diferenciação linguística, talvez não com um processo passivo, que tem a ver com isolamento, mas mais com um processo ativo de construção e marcação de diferença, de construção de identidade, que é uma coisa, hoje em dia todo mundo quer ser igual no mundo que a gente vive, né? Usar a mesma roupa, ouvir a mesma música, comer a mesma comida, a gente está vivendo num mundo cada vez mais do que nos leva para a padronização. E essa experiência indígena talvez seja algo para a gente aprender, né? Uma experiência que baseia a existência e os critérios para o bem viver na diversificação, na diversidade, e não na padronização e na homogeneidade. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que entender melhor, assim. E sobre as redes, também uma coisa que a gente está aprendendo, eu acho, sobre essas redes de caminho, de fato, né? Parece que os dados arqueológicos, você sabe disso também, sobre a expansão tupi pelo sul da Amazônia, provavelmente essa expansão ocorreu pela terra firme, não pelos rios também. Então, eu acho que a gente vai ter que trazer, a gente fala sobre isso, mas a gente vai seriamente ter que trazer cada vez mais essa dimensão não ribeirinha também para entender essas histórias de ocupação ao longo dos milênios na região. Tem uma pergunta do Marco Felipe Hatzka. Se existem trabalhos historiográficos sobre essas explorações do Coronel Labre. E vou falar já uma segunda, da Patrícia de Souza, se há registros de terra preta associados aos geoglifos e a construção dessas estruturas tem alguma influência na construção das florestas, troca de uma floresta por outra, como você citou. Tá, só um segundo, por favor, para eu anotar aqui. Bom, oi Marco, tudo bem? O Marco está falando na Inglaterra, né? Obrigado. Marco é um paleoecólogo, a gente trabalha juntos também estamos trabalhando, né, com os dados da Amazônia Boliviana. O Coronel Labre, então, ele mesmo, né, tem uns trabalhos, ele publicou os relatos dele. Eu vou provavelmente cometer uma injustiça muito grande, assim, mas a gente tem trabalhos importantes sobre a história do Acre, né? O próprio Euclides da Cunha, A Margem da História, que é uma fonte importante, ele publicou isso. Foi publicado póstumamente, ele voltou do Acre e morre logo depois, mas é legal ver os relatos de viagem dele. O Leandro Tocantins, que é um grande historiador da Amazônia, tem um livro de 2 volumes, que é a Formação Histórica do Acre, onde ele, né, faz referência. E tem um trabalho bacana em inglês, que eu acho muito legal, da Susana Hecht, que é uma geógrafa. Susana Hecht é uma geógrafa que trabalha há anos na Amazônia brasileira, com a questão do desmatamento. Ela é professora na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Esse livro dela nunca saiu em português, é de 2014, eu acho, chama The Scramble, A Luta pela Amazônia, The Scramble for the Amazon em inglês, que é um relato bacana, geográfico, histórico, antropológico, sobre a história do Acre,
e sobre a história do conflito do Brasil e da Bolívia pelo Acre, né? A gente tem o trabalho que o Barão do Rio Branco fez também, né, na questão do limite, é um trabalho primoroso de juntar documentos. Então, eu não estou fazendo justiça aqui, Marco, tem muito mais coisa que eu não consigo pensar agora, mas existe uma produção, sim, muito interessante. Historiadores acreanos, né, que tem um trabalho muito bacana sobre essa questão também. Eu peço desculpas se eu estou esquecendo alguma fonte importante aqui, histórica. Coronel Labre dá para ler em inglês e em português original, eu posso te mandar depois o PDF, é muito bacana. E o trabalho do Cleverson, que eu falei aqui, que é um artigo muito legal, que relata o contexto da viagem do Coronel Labre também. E no caso das terras pretas, os geoglifos, a questão é interessante da Patrícia, né? Porque a gente estava falando sobre isso essa semana. A gente está escrevendo um artigo agora sobre aquela terra preta de 5.500 anos lá do sítio Teutônio. Eu estava conversando com um colega meu, o Venceslau Teixeira, que é um grande pedólogo, né, um estudioso de solos da Embrapa Solos do Rio de Janeiro, e o Venceslau e eu trabalhamos juntos há 25 anos já, aí a gente faz coisas muito legais, e conversar com ele sempre me faz pensar fora da casinha ou da caixinha aqui. E o Venceslau trabalhou no Acre também, ele fala, cara, por que não tem terra preta nos geoglifos do Acre? E se tem tanta terra preta em Rondônia, por que não tem no Acre? Ele acha, o Venceslau, e acho que essa é uma boa hipótese, e porque ali do lado, sei lá, 300 quilômetros de distância, tem uma terra preta de 5.500 anos. Né? Ele acha, eu não vou dar o spoiler do artigo aqui, mas eu acho que eu gosto desse argumento dele, é que a terra preta, de certo modo, precisa ser reocupada. Né? Então, se a gente tem uma terra preta antiga formada, nesse caso do sítio Teutônio, a gente tem uma sequência de ocupação posterior ali que vai reocupando o sítio e produzindo mais terra preta. Então, essa antropização, ela depende de mais antropização. É como uma estrada no meio do mato. Se ela é abandonada, se ela não é mais usada, ela é abandonada e a floresta vai crescer também. No caso dos geoglifos, a gente tem evidência de abandono de alguns desses sítios. Então, pode ser porque a gente tem marcadores químicos nesses solos dos geoglifos que indicam algum tipo de modificação que a gente pode associar à atividade antrópica também. Não é como uma terra preta, mas tem esse tipo de marcador. Então pode ser que nos geoglifos o fato de a gente não ter ocupações contínuas em alguns desses casos não gere um padrão de formação de terra preta como esse que a gente vê em outros lugares. É uma hipótese, né? Mas de fato a gente tem muito menos terra preta, né? E se a gente olhar para o Vale do Juruá, então, lá no Acre, até onde eu sei, muito menos terra preta ainda. Não sei se eu te explico direito, mas eu acho que a gente depende, de certo modo, da formação de paisagem, é um processo que tem que ser realimentado, retroalimentado constantemente para que essas paisagens mantenham esse dinamismo, digamos assim. Eu respondi. Uhum. Aí tem mais duas questões. Não sei se eu estou... Não, já as questões vão aumentando. Então, Peraí. Do Maurício Velasco Alban, do Equador. Se você acha que existem sítios arqueológicos com ampla modificação da paisagem, que tiveram, né, uma ocupação mais curta, e se é possível ter outras explicações para a sustentabilidade na Amazônia não relacionada à Terra Preta. Maurício, vou falar em português, tudo bem? Maurício é um arqueólogo equatoriano também, que trabalhou nessa região. As primeiras imagens que eu mostrei ali do Rio Pano, essas imagens elas foram produzidas no contexto no qual o Maurício trabalhava na época no Instituto Nacional de Patrimônio Cultural do Equador. Então, de novo, quer dizer, se a gente tem antropização e ocupações mais curtas, você pode repetir, por favor, Carla? As perguntas do Maurício? Se você acredita que existem sítios arqueológicos com ampla modificação da paisagem, com ocupações populacionais curtas, e se é possível ter outras explicações para a sustentabilidade na Amazônia, a parte da Terra Preta. Olha, no caso de ocupações curtas, eu acho que o Acre é um bom exemplo, Maurício, porque esses sítios do Acre, como ia ficar muito longa a apresentação, eu acabei cortando no final. Mas esses sítios, se você se lembra bem das imagens, das escavações que a gente fez, nos cortes estratigráficos, a gente tem camadas delgadas de ocupação, escuras, e camadas mais espessas de construção. Essas ocupações nesses sítios, pelo menos no topo dos montículos, isso é algo muito interessante, porque
Aparentemente, eles estavam construindo esses montículos, erguendo essas estruturas, mas a gente não tem nenhuma evidência de construção de estruturas permanentes de habitação em cima deles. Então parece que eles estavam construindo esse sítio, né, edificando essas estruturas, mas passando temporadas relativamente curtas ali, durante o inverno, talvez, na época da cheia, ficavam morando ali e depois se espalhavam. Só que esse comportamento ele era recalcitrante, né? Ele era consistente, ele ia se repetindo ao longo do tempo. Então, eu imagino que ocupações com baixa, digamos assim, com baixa intensidade, podem também gerar mudanças paisagísticas, mas eu acho que a permanência dessas mudanças vai depender de uma certa redundância nessas ocupações. Nós sabemos, os trabalhos aí no Equador, da Laura Rival, e na Colômbia, do Gustavo Pulitzes, entre grupos caçadores-recoletores, nós sabemos que essas populações não agrícolas, né, como os Nokak, como os Waorani, têm capacidade de manejar também bosques, áreas de bosques antrópicos e produzir modificações que são significativas, mesmo populações que têm, né, que são nômades, que têm pouca permanência no mesmo local. Então eu penso que a resposta seria sim, mas a gente teria que entender melhor. Acho que isso vai depender um pouco da gente ter continuidade e redundância nessas ocupações, para que essas modificações elas se estabeleçam, se fixem nessas paisagens, né? E no caso da sustentabilidade sobre terra preta, olha, assim, o que eu posso te dizer, eu acho que a gente pode fazer um contraste, que é importante, se isso que eu estou falando está correto, sim, que essa ideia de produção de diversidade. Eu acho que existe um contraste muito grande entre maneiras tradicionais, vou chamar assim, que eu acho que são sofisticadíssimas de ocupação, que não são só são indígenas, mas são também ribeirinhas, quilombolas, né, e que produzem uma grande agrobiodiversidade. E essa agrobiodiversidade, ela é caracterizada, do ponto de vista de segurança alimentar, ela é muito mais, vou usar um pleonasmo aqui, ela é muito mais segura, né, porque elas têm uma capacidade maior de promover a segurança alimentar, porque elas estão baseadas em vários produtos diferentes, tecnologias locais, uma troca constante de sementes e variedades, plantas locais e exóticas. E qual que é o contraste com relação a isso? É a monocultura baseada na indústria do petróleo, né, fertilizante, petroquímico, quer dizer, que gera riqueza, mas também gera uma dependência muito grande num ciclo econômico que não é só local também, e, portanto, muito mais frágil. E, nesse sentido, menos sustentável, porque a gente está vendo agora, essa cadeia está se rompendo por causa da pandemia. E é uma cadeia que está amarrada, ela tem uma amarração que depende, mercado financeiro, quer dizer, depende de um monte de coisa, que não apenas o cara que está plantando ali, que é uma máquina, na verdade, em muitos casos. Então, não é para acabar com o agronegócio, nem para acabar com a monocultura, mas assim, é uma atividade que é sofisticadíssima também, por um lado, tecnologicamente, mas ela tem uma base que é muito frágil, está amarrada num ciclo que, a meu ver, não é muito sustentável, além de ser um bom emissor de gás de efeito estufa, pelo menos até recentemente aqui no Brasil. Então, eu acho que assim, existe um contraste que a gente tem que, não é para viver que nem se vivia 10 mil, né, 2 mil anos atrás, mas a gente tem que entender um pouco, respeitar essas estratégias baseadas na produção da diversidade. Tem 2 comentários da Jaqueline Gomes e do Luiz Caion sobre a seringueira, né? A Jaqueline diz que a seringueira é alimentação para peixes, os ribeirinhos também plantam nas margens dos rios para chamar peixe, e o Luiz diz, os Makuna usam a fruta de seringueira como isca para pesca e eventualmente pode ser comida assada, um pouco reforçando, né, o comentário que você tinha feito. Aí tem uma pergunta do Bruno Pastre, desculpa, se nessas pesquisas há indícios de existência de algum tipo de estado. Assim, não, tô brincando. A pergunta é assim. O Bruno Pastre, bom, o professor Caion, né, que falou dos Makuna, é um professor da UNB, antropólogo colombiano, vive aqui no Brasil há muitos anos, grande autoridade, grande conhecedor da antropologia do Noroeste da Amazônia, e a Jaque Gomes já falou antes aqui, arqueóloga, trabalha na região de Tefé também. E o Bruno Pastre, que fez essa pergunta agora, está organizando esse curso livre, online, no Museu Amazônico. Ele trabalha no Museu Amazônico lá na Universidade Federal do Amazonas, que pelo que eu soube hoje à tarde já tinha 5 mil inscritos. Eu queria dar parabéns ao Bruno por isso. É muito legal essa iniciativa, Bruno, porque de fato mostra que existe um interesse muito grande, que a gente nem imagina que existe por esse tema da arqueologia amazônica. Eu fico muito feliz, eu queria te dar parabéns aqui publicamente.
Existia Estado? Assim, a pergunta é uma pergunta para uma conversa de muitas horas, assim, né? Mas como é uma pergunta seca, eu vou fazer uma resposta seca. Não, eu acho que não existiu Estado. Não tem Estado no passado. E eu acho que essa questão do Estado, ela foi uma espécie de ilusão aqui, né? Uma espécie de mito. Beth Meggers, uma arqueóloga amazonista, dizia isso, que era o mito do Eldorado dos arqueólogos, era a busca do Estado na Amazônia. A gente queria encontrar os Andes aqui na Amazônia. E eu acho que eu percorri esse caminho durante muito tempo também. Eu acho que não. Eu acho que o que a gente percebe no caso amazônico, primeiro, uma diversidade muito grande. Na verdade, esse vai ser o tema da minha próxima. Quero fazer um spoiler aqui, mas estou pensando em fazer uma live sobre isso daqui a algumas semanas. Mas, assim, é uma diversidade de ocupação, de formas de ocupação que é muito grande. Em alguns casos, como é o caso da Bolívia, a gente vê que existe um investimento na construção de estruturas monumentais, aqueles caminhos, né, aqueles canais, aqueles diques, tudo isso, e a gente percebe também, a gente tem dados que falam de algum tipo de desigualdade social que está marcada, diferenças marcadas de gênero, por exemplo, os homens comiam mais milho que as mulheres. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente tem valores isotópicos nos ossos, que indicam, isótopos de carbono, que indicam que os homens provavelmente bebiam mais cerveja, né, de milho que as mulheres. E os patos comiam mais milho que as mulheres. Então a gente tem tem algum tipo de. Eram patos que eram amarrados, criados ali, alimentados com milho também. Então, isso é um marcador de desigualdade muito forte que a gente percebe no registro arqueológico. Mas dá para falar que isso era um Estado na Bolívia? Eu acho que não. Tem um sepultamento famoso lá em Llanos de Morros, né, de um cara que está com uma placa grande de cobre, bonita, né, que veio dos Andes, não é uma produção local. Então, redes de comércio. Se a gente pensar em Santarém, que é um caso interessante, em Santarém, a cidade contemporânea está em cima da cidade antiga, né? Mas a gente sabe que Santarém é um lugar que é ocupado, é a cidade mais antiga do Brasil, eu sempre falo isso, né? Não é São Vicente, né? Porque quando o Orellana passa por Santarém em 1543, eu acho, o Décio pode me corrigir, se ele tiver ainda aí, 42 ele começa a viagem, ele vê um lugar cheio de gente, toma uma flechada no olho ali até, um lugar cheio de gente, a gente sabe que os dados arqueológicos, desde o século XIII, pelo menos, Santarém é ocupado. Santarém, quando ela é fundada oficialmente, no século XVII, o cálculo, acho que é do padre Bettendorf, tinha 6 mil indígenas vivendo em Santarém. No Rio de Janeiro, na mesma época, tinha 1.500. Santarém era 4 vezes maior que Rio de Janeiro no século XVII. É a cidade mais antiga do Brasil. E é uma cidade que está construída em cima de uma cidade, eu acho, indígena também. A gente tem evidências a gente tem estradas, caminhos, redes de troca. Era um Estado? Eu acho que não. Eu acho que era um arranjo, eu não sei o que chamar isso. Alguns colegas chamariam de cacecado, eu não gosto de usar esse termo. Eram sociedades com algum tipo de hierarquia, com algum tipo de desigualdade, mas com muita flexibilidade. Ao mesmo tempo, essa pergunta é longa, é uma resposta longa, Bruno, mas vou terminar. Ao mesmo tempo, a gente vê em alguns lugares, aí perto de Manaus, por exemplo, né, a gente vê claramente construção de estruturas monumentais, grandes montículos, e depois o pessoal abandonava esses lugares. Então, eu acho que assim, a ideia de Estado, da centralização política, é uma ideia que não colava na Amazônia no passado. Não colava por questões que eram ideológicas, simbólicas, culturais e questões produtivas também. E acho que em contexto de abundância, lugar que tem muito recurso, é muito difícil controlar as pessoas, porque a produção se organiza num nível que é mais local, mais doméstico. Tem um conceito marxista que eu acho muito legal, que é o de modo de produção doméstico, que o Eric Wolff utilizou, por exemplo, no seu livro Europa e os Povos Sem História. E eu acho que esse conceito ajuda a gente a pensar um pouco essas relações produtivas da Amazônia antiga e afastar um pouco essa ideia do Estado. Pierre Clastres também tem uma produção maravilhosa, antropólogo francês, sobre isso, sociedade contra o Estado, né? Então, é uma resposta, a resposta da sua pergunta é um live, na verdade, mas é uma ótima pergunta, mas resumindo, eu acho que não. Obrigado. E obrigado pela iniciativa de fazer esse curso, que é muito bacana. Tem uma pergunta do Valdemar Neves Júnior. Como você disse, a floresta sofreu grande influência do manejo indígena, então podemos concluir que, caso fosse interrompido o desmatamento, a floresta voltaria já diferente, e com o passar do tempo produziriam novos campos de terra preta? Tem como estimar quanto tempo seria necessário? Pergunta da família, né? Meu primo. Olha, obrigado pela pergunta, Valdemar. O que eu acho? Assim, quem segura hoje, se a gente olhar para os mapas, quem segura o desmatamento
hoje, principalmente no sul, as áreas que são a barreira contra o desmatamento, principalmente no sul da Amazônia, são as áreas indígenas e as unidades de conservação, parques nacionais, né, reservas de Resex, tem vários tipos de unidades de conservação, reservas biológicas, mas se a gente olhar em alguns lugares, eu falei sobre isso, eu acho, na outra live, quer dizer, no Mato Grosso a gente vê isso no Parque do Xingu, são as terras indígenas Chavante e Xingu, tem um corredor de terra indígena ali que protege o avanço do desmatamento. Então, essas florestas que eles estão, e nós sabemos também, tem um trabalho muito bacana do Antônio Nobre, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sobre os rios voadores. A gente sabe que a chuva que cai, uma parte da chuva que cai aqui no Sudeste, é uma chuva que é alimentada, que vem da Amazônia, chega aqui pelo vento noroeste, e é uma chuva alimentada pelas florestas. Então tem lugares, o Antônio Nobre fala de um dado muito bacana, lá no Xingu, eu preciso pensar disso direito para não fazer uma injustiça com ele, mas se a gente olhar, tem lugares que na mesma latitude, a leste e a oeste do Xingu, chove mais e chove menos. Nas áreas onde a chuva não passa pela floresta, chove menos, e onde passa pela floresta, chove mais. Se essa floresta é uma floresta antrópica, e se os povos indígenas que garantem essas florestas em pé contribuir para a reprodução desse padrão de diversidade nelas, quer dizer, eles estão prestando um serviço inestimável para nós, porque é água que cai aqui em São Paulo, a gente teve uma seca horrível em 2014, a gente sabe que esse padrão de seca que está aumentando cada vez mais aqui no Sudeste está ligado diretamente ao desmatamento da Amazônia. Então, a questão do desmatamento tem várias dimensões. Tem uma questão que é desmatamento, que tem um impacto horrível para o agronegócio, inclusive, e impacto horrível para nós que vivemos longe da Amazônia. Tem uma parte dessa floresta que não tem ninguém vivendo hoje em dia, mas que talvez tenha tido gente vivendo no passado e que tem uma presença indígena que a formou. E tem as florestas que estão de pé nessa região, que estão nos parques, nas terras indígenas, que são guardadas, mantidas e reproduzidas pelo conhecimento indígena também. Se a gente tirar esse componente humano, essas florestas vão deixar de ser o que elas são. Elas vão ser, você pode até plantar eucalipto, ele vai também alimentar, né, talvez diminua, né, a produção de gases de efeito estufa. Estou fazendo uma conta de cabeça aqui, vai ter floresta em pé ali também. Mas os efeitos vão ser sobre os biomas vão ser horríveis, né? Quer dizer, ressecamento e muita perda de biodiversidade. Então, não sei se eu te respondo direito aqui, eu acho que sim, quer dizer, se não tiver as populações indígenas, elas têm um papel fundamental, tem uma questão que é de respeito, que é ética, de ocupação dos seus territórios, mas tem uma outra questão que é mais utilitária, que é essa questão de manter em pé essas áreas que alimentam esses rios voadores. E terra preta, se não tiver gente, não tem. Terra preta é antrópico, isso é uma coisa que foi debatida muito até os anos 90 do século passado, mas hoje em dia a gente sabe que foi formada pela atividade humana no passado, sim. Obrigado pela pergunta, valeu. Tem uma pergunta da Dandara Sebastião, do INPA, se tem algum trabalho já publicado que discute sobre essa retroalimentação das ocupações de paisagens. Posso fazer outra? Pode. Você prefere uma por vez? Uma por vez, então. Dandara, tem alguns trabalhos bacanas que saíram, tem um grupo ligado ao Dr. Charles Clement, do INPA, de Manaus, você é do INPE, né? Escreveu INPA. Você é do INPA também, então você conhece os trabalhos do André, do próprio Charles, da Juliana Lins, tem uns trabalhos muito bacanas de uso das roças nas áreas de terras pretas que mostram como a gente tem uma relação diferente na produtividade, inclusive, das roças que estão em áreas sob terra preta e áreas que não estão em terra preta. O que eles mostram é que existe uma correlação positiva entre a ocupação humana no passado, formação de terra preta e aumento, produção dessa agrobiodiversidade. O que a gente quer fazer agora nesse trabalho do Teotônio é mostrar que, na verdade, é falar um pouco da questão da resiliência desses solos. De certo modo, o que a gente quer dizer é que para uma terra preta ser resiliente, ela precisa de gente vivendo em cima dela. E a gente ocupando ela de um jeito que seja, né, uma tecnologia que não leve à sua destruição. Se o cara enfiar a máquina ali, vai embora, acabou a terra preta em poucos anos, assim. Então, eu acho assim, tem alguns trabalhos, esse grupo você deve conhecer aí do INPA, que é muito legal, são trabalhos inspiradores e super importantes, e o que a gente quer tentar mostrar agora é que essa história de resiliência, ela pode ser milenar, na verdade, né? Porque ela pode ter a Juliana Lins e a Helena Lima fizeram isso já em Silves, no Amazonas, mostrando um pouco isso em Silves. A gente quer trabalhar com essa questão também, mais voltada para a terra preta mesmo, nesse contexto do Teotônio. Então,
Nós estamos escrevendo esse trabalho agora, a gente quer ver se manda para publicação. Se você tiver interesse, eu até posso te mandar um manuscrito para você dar uma olhada. Depois a gente conversa. Tem uma questão da Elis Nascimento. Se nas pesquisas arqueológicas até então realizadas nessa região é possível identificar uma especificidade de gênero no manejo agroflorestal feito nos períodos históricos citados, e se há evidências de ações realizadas estritamente pelas mulheres nessa conversão de floresta em floresta. Bom, excelente pergunta, obrigado, Elis. Eu acho o seguinte, assim, o que nós sabemos, que se a gente olhar para o presente, né, populações tradicionais, o trabalho na roça, o trabalho geralmente a derrubada é uma atividade masculina, falando, né, tem uma interferência aqui. Derrubada é uma atividade masculina, mas o trabalho na roça é uma atividade feminina, né? É uma atividade, e no quintal também. Então, quem cultiva geralmente são as mulheres, esse é um padrão, vou dizer que é um padrão universal, não sei, mas é um padrão que a gente vê que é recorrente em vários locais. O que é interessante? Existe um grupo de antropólogas que tem brasileiras, que fez um trabalho muito bacana nos últimos tempos, né? A Ana Gabriela Murim de Lima, a Fabiana Maísa, a Karen Shiratória, Laura Furquim, vou esquecer alguém, a Joana Cabral, eu rio, né, esquece alguém e fica pensando depois, mas tem feito trabalhos etnográficos maravilhosos, trabalhando com questões de cultivo e de roça, e por serem mulheres, eu acho que tem uma conversa que é muito mais fácil, e muito mais aberta, e muito mais tranquila, e existe essa dimensão nova, ela está se abrindo de uma maneira muito interessante, então a gente está aprendendo, a gente sabe que essa atribuição que é um trabalho que é feminino, mas a gente está aprendendo muito mais sobre a questão, o significado simbólico dessas atividades, e que é muito rico, né? Relações de parentesco com as plantas, de nomeação, né? De afinidade, que são muito bacanas. Eu imagino que essa atividade essa atividade feminina de manejo, ela é milenar. Ela vem desde sempre, ou desde muito tempo atrás. Então, eu acho que uma parte dessa agrobiodiversidade a qual me refiro aqui, que diz respeito àquela que foi construída nas áreas de quintais, no entorno das aldeias ou das habitações, eu acho que é uma atribuição, uma atividade que é feminina, de seleção, de escolha, esse valor simbólico, estético que tem a diversidade, eu acho que a gente pode trabalhar com de uma maneira bastante segura e pensar que esse padrão é um padrão que vem de muito tempo atrás. Tem um trabalho muito legal de uma arqueóloga feminista chamada Christine Harsdorff, que ela trabalha na região do Lago Titicaca, na Bolívia, mas ela fez um trabalho bacana no litoral do Peru, que é uma região de deserto, cortada por vários rios que vêm dos Andes e caem no Pacífico, uma região de ocupação humana muito antiga, né, muito interessante. E o que ela percebeu? Que em vários desses vales, se a gente olhar a lista de plantas que eram cultivadas ali no início do processo de domesticação, de cultivo, não é um centro de domesticação, as plantas não foram domesticadas ali, todas vieram de fora. Se a gente olhar para as listas das plantas cultivadas, elas mudam de vale para vale. E não tem nenhuma razão prática para explicar isso, adaptativa. Porque, né? Porque algum milho, sei lá, um tipo de amendoim aqui, outro lá, não lembro das plantas agora. E o que ela fala? Provavelmente são escolhas feitas pelas mulheres. São as mulheres que estão decidindo quais plantas entram e quais plantas ficam no sistema. A gente sabe lá no Alto Rio Negro, tem vários trabalhos que mostram isso, quando uma moça se casa no Alto Rio Negro, entre os indígenas tucanos, por exemplo, quando ela vai viver numa outra aldeia, na aldeia do futuro marido dela, ela leva parte do enxoval dela, é o que? É um monte de planta e de muda que a mãe ou que as irmãs preparam para ela levar, de mandioca. E se a gente olhar para o Alto Rio Negro, a diversidade de cultivares de mandioca é imensa, são mais de 170 variedades. E essa diversidade, volta à pergunta da Jaque lá atrás sobre as línguas, quer dizer, essa agrobiodiversidade de cultivares de mandioca, ela resulta do quê? De um sistema de casamento que faz com que as mulheres escolhem regionalmente e levem essas variedades entre si. E muitas dessas variedades são cultivadas e depois são abandonadas, algumas são adotadas, quer dizer, é um processo que é social, que não é puramente adaptativo, e as mulheres têm um papel fundamental na construção desse padrão. Então eu imagino que isso é uma coisa que tem uma história que é milenar, sim. Eu vou falar, só tem mais uma questão e 2 comentários do Décio. Eu vou começar pelos comentários do Décio, depois faço a última questão. Ele diz que ele concorda absolutamente com você sobre a ausência de Estado na Amazônia pré-colonial, e como ele vê também, né, como sociedades interligadas por alianças políticas instáveis. Obrigado, Léo. E aí a questão é do nosso colega também, Maurício de Paiva.
fotógrafo. Então, ele cita um livro, vou ler a questão dele. No livro A Margem da História, do Euclides da Cunha, ele cita um trecho. Quando Carlos Fritz Carlos chegou em 1892 às cabeceiras do Madre de Deus, vindo do Ucaiali, pelo varedor Alberto do Istmo, que lhe conservava o nome, procurou captar do melhor modo os machos indomáveis que a senhoreavam. Trazia entre os piros que conquistaram um intérprete inteligente e leal. Consegui, sem dúvida, sem dificuldades, ver e conservar o curaca selvagem. Aí vem a pergunta, né? Termina a citação. Falando em ideias, como captura, interpretação, qual a importância cada vez maior da documentação imagética sistemática, estética, na parceria com o fio condutor que é a arqueologia, como foi já no caso dos geoglifos? Bom, obrigado, Maurício. Para quem não conhece, o Maurício é um fotógrafo que tem um trabalho espetacular, talvez o grande fotógrafo da arqueologia brasileira, da arqueologia amazônica, é o Maurício. Tem trabalhos maravilhosos em diferentes partes da Amazônia, fora da Amazônia também, né? No Brasil Central, ali, Lagoa Santa, parceiro de muitos anos também. Esse relato do Euclides da Cunha é interessante, porque o Fitzcarraldo, o Carlos Fitzcarraldo, né, é o Fitzcarraldo do filme do Herzog, né? Uhum. Que é aquele cara que fez aquele maluco que construiu aquele varadouro. Ele construiu um varadouro, né? Ele queria varar do Madre de Deus para o Ucaiali, da bacia do Ucaiali. Ambos estão na bacia amazônica, só que o Ucaiali corre para o norte, vai até Iquitos, dá uma volta imensa. Você sabe disso, Maurício. E o Madre de Deus vai direto lá para o Madeira, né? São subbacias dentro da Amazônia. E esse relato dos Mascupira é interessante, porque ele fala com esse cacique, ele mostra, né, uma bala de revólver. E o cacique olha para aquilo, ele fica se cutucando com a bala de revólver, ele pega uma lâmina de bambu e ele corta, dizendo, olha, a gente não tem medo dessa coisa que não faz nada, né? E logo depois ele massacra. O Fitzcarraldo massacrou uma população Mascupiro. E quem são os Mascupiros? São aqueles indígenas que eu mostrei lá no Acre, aquele isolamento que a gente viu, aquela foto ali que recusa, não quer estabelecer até hoje contato com... Ele tem uma história de resistência ao contato, tem mais de 100 anos, eles não estão afim de ter, né? Não quero estabelecer contato. Acho que, né, se eu fosse Mascupiro, talvez eu fizesse isso também. Mas, então, assim, essa história é interessante, legal você ter mencionado. No caso das imagens, sim, cada vez mais, né? Eu acho que tem um aprendizado para nós, arqueólogos, porque a gente usa a imagem de um jeito muito ainda, talvez muito básico, né? Mais ilustrativo. E acho que as imagens têm que ter protagonismo, sim. É um desafio para a gente fazer isso. No caso dos geoglifos, seria maravilhoso pensar, eu acho que assim, nas imagens e pensar nas artes plásticas também, né? Porque tem uma dimensão tem muito artista plástico hoje em dia que se interessa por essa questão da paisagem e pensa numa dimensão, numa produção artística que tem uma dimensão que vai além eu penso, por exemplo, naquele artista Michael Heiser, que é da Landscape Art americana, esse cara é filho de um arqueólogo, né? Eu descobri depois. Ele constrói coisas que são sítios arqueológicos de mentira, assim, no deserto, coisas imensas, anos construindo, que são como se fossem sítios arqueológicos que ele constrói. Não dá para levar para um museu, nem para uma galeria. Então, essa dimensão com a produção das imagens, eu acho que sim, quer dizer, ela é uma coisa que tem que ser construída mesmo, não é uma coisa que uma tá a serviço da outra, mas tem que ser uma parceria para produzir uma terceira coisa, que eu acho que pode ser muito interessante, sim. Não sei se te respondi, mas obrigado pela pergunta. Acho que é isso, então. Te agradecer, Eduardo, valeu, por mais essa possibilidade. Acho que tem assunto para mais encontros, né? A gente vai se organizar, e o museu também está organizando, né, sobre outros assuntos, com outros profissionais, então... pedir para vocês ficarem atentos, né? A gente sempre divulga esses eventos, né, que o museu realiza, tanto pela página do Facebook quanto pelo Instagram, né? Então continue seguindo a gente e até a próxima, tá bom? Valeu. Obrigada, Cleberson, né, por novamente estar aqui conosco. Obrigado. E Eduardo, né, por todo o conhecimento compartilhado.
Obrigado, Carla. Imagina, eu fico ansioso porque a gente não está muito treinado aí na sincronia. Obrigado também a você, Carla, e ao Cleberson pelo apoio. Muito legal essa iniciativa, fico feliz em fazer, vamos fazer mais vezes. Tem colegas lá no museu fazendo coisas muito bacanas, né? Vamos botar esse conhecimento para fora. E, mais uma vez, o curso livre de arqueologia amazônica lá no Museu Amazônico, que acho que vai ter muita gente falando com muito mais profundidade sobre coisas que eu falei aqui agora, gente que está fazendo coisas muito legais por toda a Amazônia, estou esperando aparecer, mas eu sugiro a todos vocês, quem tiver interesse nesse tema, que dê uma olhada, que se regisse, que acho que vai valer muito a pena fazer esse curso. Sim, e a gente experimentando também outros formatos, né, de encontros de profissionais, e acho que é uma iniciativa fundamental mesmo, acho que pode render muitos frutos. Então, vai ficar... a divulgação também está na nossa página, né, para quem tiver interesse, tá bom? Então, agradecer a todo mundo que ficou conosco quase 2 horas. Obrigado a todos. Nessa boa conversa, e até a próxima. Boa noite, valeu. Boa noite.